Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 151, o show deve continuar, Thiago Faria. Pois é, Michel, hoje não temos o Chico, infelizmente, aqui na varanda, presente aqui na varanda. O Chico Firman pegou um atestado. Pegou um atestado. É isso. E hoje é um episódio em que ele certamente cantaria muito, né? Não, hoje ele daria um show. Perdemos aqui. esse espetáculo de Chico Mercury. Mas, em compensação, temos uma convidada muito especial para falar sobre os filmes de hoje. Vamos substituí-lo à altura. Cecília Barroso. Olá, pessoal. Finalmente aqui, depois de algumas participações. Sim, agora de verdade, presencialmente, na varanda real, oficial. Muito bem. Cecília, conta pra gente o que você faz de cinema na vida. O que eu faço de cinema na vida? Eu escrevo sobre cinema há algum tempinho. Já em 96 cobri meu primeiro festival, que foi o Festival de Verão Pouco. Isso é ruim que demonstra a idade, né, gente? Mas você começou com 14 anos. Comecei com 10. 10, exatamente. Comecei com 10 anos. E tem um blog, que agora é um site, tinha um blog, agora é um site, em que eu escrevi em 2001, são 17. Olha, mais velho que os nossos blogs. Cecília, É. E como é que é o nome do blog? Cenas de cinema. Já tá. Nem todos os ouvintes devem saber. Cenas de cinema. Muito Maravilha, bem. mas a gente chamou a Cecília principalmente porque ela é muito fã do Fred Mercury. É né? isso. Sim. Nós Fred pensamos Mercury. uma fã que é Fred aquela que Mercury sabe é uma tudo. saudade da vida, assim. Uma pessoa que faz falta na vida da gente é Fred Mercury. Cris, Fred Mercury faz falta na vida? Acho que sim, né? Pelo muito visto. bem. As meninas concordam que Fred Mercury faz falta na vida. Vamos falar hoje sobre Bohemian Rhapsody, que é a biografia do Queen e Exatamente. do Fred Mercury, Isso. de tudo junto e Tudo misturado. junto e misturado, que porque são chega uma ao família, cinema. no final das É. contas, né? Então eles são uma coisa só. E também segundo vamos o filme, falar sobre outro filme que teve um processo de produção bem acidentado, né? Qual é esse filme, Michel? O Outro Lado do Vento, do nosso querido Orson Welles, praticamente um estreante no cinema, né? Com o seu filme novo. Curioso, porque, tipo, 40 anos depois, né, do filme, a gente Do- consegue ver graças à Netflix, assim. A pessoa que a gente acha que tá tirando todo mundo do cinema conseguiu trazer Viva Netflix! o Orson Welles. aí pra Acho que esse gente foi o ano ver. em que a Netflix decidiu esfregar na nossa cara que eles gostam de cinema, É. assim. E vocês precisam de mim mais do que eu preciso de vocês, é isso? Exatamente. Sim. Lembrando que o Orson Welles morreu em 85, curiosamente o ano do Live Aid, em que o Queen se apresentou. Olha que isso, curiosidade. essa eu só conexão eu não tinha percebi isso pensado. agora. Então, ele morreu em 85, mas o filme tá aí, ó. Filme novo do Orson Welles, cotado ao Oscar, talvez, não sabemos, porque o Chico não tá aqui pra explicar pra gente. Chico conta mais semana que vem, quando voltar. Mas o Chico estará com participações especiais em todos os temas de hoje. Então falaremos dos dois filmes, por isso que o título chama-se O Show Deve Continuar, porque o show deve sempre continuar, né, Thiago? Exatamente. E o Cantinho do Ouvinte... Vamos fazer uma mudança hoje? Vamos fazer uma importante? mudança. O Cantinho do Ouvinte hoje vai pro final do episódio, depois das recomendações, então, os comentários dos nossos ouvintes. Estaremos aqui participando, mas vamos mudar para o final e deixar os temas iniciais, os temas como inicial do programa, certo? Vamos começar com Bohemian Rhapsody, filme dirigido pelo Bryan Singer. A gente não falou do Bryan Singer aqui ainda? Acredito que sim, A Michel. gente já falou, talvez, Não tô Superman já é lembrando. do... O X-Men Apocalipse, talvez, a gente Talvez, falou. é verdade, não a gente já lembro. comentou. Oh. Cecília, você gosta do cinema de Bryan Singer? Então. Não muito, nada. Não, meio pastelão, pasteurizado demais. É um cinema que tenta ser muito visual, mas é todo exagerado. Muito bem. Lembrando que o Bryan Todo- Singer, ele começou a carreira com Os Suspeitos, que foi o filme em que ele despontou. Despontou. Primeiro foi o Aprendiz, talvez? Aprendiz veio depois, eu Depois? acho. Tá. Sim, o Aprendiz, e depois ele fez o X-Men 1 e o 2 e ficou muito atrelado à série X-Men. De uma maneira ou de outra ele sempre voltou a essa série. Ele fez depois o Apocalipse. Ele fez acho que 3 filmes do X-Men, né? Sim. É o primeiro, o segundo e o Apocalipse. E a produção do Bohemian Rhapsody, ele ficou envolvido no processo até certo ponto, porque depois de várias ausências e de uma que foi mais séria, depois de um feriado de ação de graças, a produção do filme decidiu afastá-lo da direção e convidar outro diretor que chama Dexter Fletcher para concluir o filme. Só que no final o filme fica com o nome do Bryan Singer assinado por uma exigência do sindicato de diretores, que A maior parte do filme foi dirigido pelo a maior parte foi Singer. dirigida por ele e 85%, né? 85%, né? E para o filme ser indicado ao Oscar, ele tem que ser assinado por um diretor. O sindicato dos diretores não aceita 2 diretores assinando o filme. Então, acho que
os produtores, já pensando nessa possibilidade de indicações, decidiram privilegiar o Bryan Singer, assinando como diretor do Bohemian Rhapsody, e o Dexter Fletcher assina, acho que como produtor, associado, enfim, ele ganha um outro crédito no Um filme. outro status ali. Exato. O Cris, teremos Queen no Oscar? Não sei, hein? Talvez no Globo de Ouro, certeza, né? Até porque é musical. No Oscar, não sei. Eu acho um melhor ator ali. Você acha que melhor ator ele vai Acho que beliscar? acontece. Mas além disso, Não. pouquíssima coisa, né? O ator que interpreta o Fred Mercury é o Rami Malek, que faz a série Mr. Robot, ficou conhecido pela série. E foi uma escolha ousada, Cris, porque antes Então, seria o Sacha Baron Cohen. Né? Exatamente. Lá por volta de 2013, o projeto era encabeçado pelo Sacha Baron Cohen. Ele foi atrás do Peter Morgan, que é o roteirista do The Crown, para eles forjarem um roteiro que esse sim era muito ainda mais focado no Fred Mercury e que ia ser mais sexo, drogas e rock and roll do que o Bohemian Rhapsody. Mas aí os integrantes do Queen não aprovaram muito, assim. O Brian May, o Brian May e o Roger Taylor, eles ainda cuidam muito próximo, né, do legado do Queen. Ainda fazem turnê sobre o nome Queen. Eles, não sei se vocês lembram, teve uma recente em que eles trouxeram o Adam Lambert pra cantar. E eles... É um pouco meio ABBA, tá? Eles têm um musical, que é o We Will Rock You, que não é baseado na história do Freddie Mercury, mas tem as canções, né, do Queen, e que também é um desses musicais que excursiona pelo mundo todo. Estilo Mamma Mia, olha só. E eles tinham pensado na direção, no delírio do Sacha Baron Cohen, ele tinha pensado em nomes de gente que faz um cinema mais, assim, tipo David Fincher, alguma coisa do gênero. Não deu certo, exatamente por isso, porque acho que até não era. Os integrantes queriam uma coisa mais, né, mais leve e também queriam uma participação maior, talvez, deles integrantes no cinema, que é um pouco o que a gente vê no Bohemian, né? Assim, eu até achei que tinha, na hora que falaram assim, nossa, não tem nada, eu até achei que eles tinham higienizado mais ainda o filme. Pelo menos uns pontinhos ali pra contar a história, eu acho que eles conseguiram manter, mas realmente é o mais próximo que eles podiam chegar de uma história, abre aspas, família do Queen pra pôr na mas tela. começa o filme já com essa polêmica forte, né? Quer dizer, o cara que encabeçava o elenco e a produção abandonou já reclamando que o filme ia ser muito levinho, digamos assim, né? Então o filme que a gente já vai assistir com esse impacto, esperando que vai ser longe do que provavelmente poderia ser a figura realmente do Fred Mercury, né? Vamos pra sinopse? Antes que a gente entre realmente na conversa. Cinebiografia autorizada do Queen. Fiz questão de levantar isso que é pra deixar essa discussão clara. Com foco total na vida de Fred Mercury, que é o ator. Rami Malek. Sem o Chico a coisa não funciona, né? A gente não ensaia. Você pegou a gente de surpresa, A gente Michel. não ensaiou, a culpa é minha mesmo. Com foco total na vida de Fred Mercury, de um imigrante carregador de malas ao apoteótico show do Live Aid de 85 e sua morte em consequência da AIDS. Antes, vamos trazer o Chico Firman com o que ele achou do filme? E aí, varandeiros, tudo bem? Não tô na varanda hoje, mas também tô de outra maneira mais uma vez. Então, um beijo especial para a Cecília, que está participando hoje com a gente. E beijos e abraços para a Cris, para o Michel e para o Thiago, meus amigos queridos todos. E é o seguinte, fui ver esse filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, e eu fiquei curioso com as reações que eu li, na verdade, na internet. Inclusive dois colegas nossos, o nosso ouvinte e leitor Carlos Lira, que relatou um caso lá de Belém do Pará, e a nossa querida Ana Clara, que participou da varanda já, que é nossa votante do Varanda Awards e tal. E eles falando de pessoas reagindo às cenas que tem homossexualidade mais aflorada no Bohemian Rhapsody. Que as pessoas estão reagindo mal, estão, sei lá, reclamando, falando coisas. E aí o filme começou a ficar melhor ainda pra mim. Porque se ele serviu pra provocar a família brasileira padrão que se incomoda com certas coisas e que vai achar muito bom se acabar o casamento gay ano que vem no nosso novo governo, na nossa nova presidência, vamos dizer assim. Enfim, então eu acho que tá muito bem-vindo esse filme, maravilhoso, Metavaranda 10. Mentira, não é pra isso tudo não. Mas é o seguinte, eu fui ver o Bohemian Rhapsody como se deve ver o filme.
como um filme protocolar, porque é produzido pelo Brian May, né, e pelo um dos outros do Queen, eu não lembro mais quem é. E é uma biografia oficial, vamos dizer assim. Tem tá tudo filiado, né, a um gênero muito tradicional e em voga, inclusive que o cinema brasileiro adora emular. Então é um filme que eu acho que tem esses compromissos de ser uma coisa grande, uma coisa para a família. Parece que não para todas, né? Mas enfim, diante disso, eu acho que é um filme que cumpre seu papel. Conta a história da banda do jeito que eles acham melhor, né? Provavelmente fazendo umas alteraçõezinhas ali para ficar mais palatável. Tem um ator interessante interpretando o Freddie Mercury, que é o Rami Malek. Eu acho que ele tem momentos muito bons no filme. Eu não entendi aqueles dentes no Freddie Mercury, para mim não era daquele jeito. Mas, enfim, por esse sentido, então acho que o filme cumpre esse papel. No entanto, eu não acho que o filme vai muito além disso. Eu acho que o filme é muito preguiçoso, acomodado, né, nessa relação em, sei lá, tentar explorar um pouco melhor o que foi o Queen, o fenômeno, enfim, é claro que é muito legal ver eles compondo em conjunto Bohemian Rhapsody, mas faltou ir mais profundo, né? Mas eu acho que o filme não queria isso. Bryan Singer, o diretor, Bryan Singer se afastou no meio do filme, né? E acho que o Dexter Fletcher, sei lá como é o nome dele, assumiu a direção dos finalmente, mas não vejam, o filme não tem uma cara muito conhecida, muito marcada, e para mim o que salva o filme de ser um filme bem meia boca é a opção final, pelos 20 minutos finais do filme serem o concerto, né, o show do Queen no Live Aid em 85, quando a banda volta. Isso eu achei bem legal, muito legal, porque eles tentam reproduzir ipsis literis, vamos dizer assim, né, o show ali. E aí eu acho que o filme cresce, o filme mostra que tem uma assinaturazinha ali, né, na medida do possível. E eu acho legal os atores cantando, as músicas, sabe, ter não ter essa preocupação de fazer uma imitação perfeita, apesar de que eu acho que o Rami Malek cai um pouco nisso às vezes. Eu acho que tem uma certa originalidade nesse aspecto aí da feitura do show do Live Aid. Mas é um filme que, como eu falei lá no meu primeiro comentário que eu fiz nas redes sociais, é um filme que pra mim é como ouvir o Greatest Hits do Queen. Você sabe que é tudo muito fácil, tudo apostar no garantido, mas... e sai feliz, né? Sai com um sorrisinho no rosto. Mas é um filme preguiçoso, né? Então acho que não fica muito... não é muito memorável, não. Acho que ele vai se esquecer rápido do filme. Meu Metavaranda, pra ele é nota 6, porque deu saudade de ouvir Queen. Bom, o Chico trouxe alguns pontos que a gente pode aproveitar e debater. Além dele ter trazido já o Metavaranda, você já tem a nota dele antecipadamente. Primeiro, Cecília, essa polêmica de família brasileira está contestando o filme nos cinemas com algum... Inclusive o Carlos Lira aí, como o Chico destacou, também percebeu isso. A sessão que eu fui não teve esse tipo de coisa, mas teve um outro amigo meu que também relatou a mesma coisa, de vaias em momentos a gente tá passando de beijos. Por um momento aí muito além de cinema, e eu acho que uma falta de cinema na vida é essa sensibilidade para coisas naturais, demônios são naturais. A gente tá nesse momento de incentivar o ódio, né? Tá acontecendo isso no Brasil, infelizmente. Não é um momento feliz, não é um momento fácil. E as pessoas estão se revelando aí. Não nos surpreende esse tipo de reação, né? Não nos surpreende, infelizmente. Muita gente agora vai descobrir que não pode gostar das bandas que gostavam, porque poucas são as bandas de rock que têm uma trajetória tipicamente de um cidadão de bem, entre aspas, digamos, né? Eu queria até perguntar pra vocês, por que uma pessoa paga pra assistir uma biografia do Freddie Mercury, porque as pessoas achando que ele não... As pessoas não sabem, exatamente. Cecília, é uma ignorância. Cecília, assim e várias como... pessoas que pagaram pra ver um show do Roger Waters sem saber que o cara era politizado, né? Então a gente vê que, né, tá rolando tem um lado momento do Brasil que as pessoas não sabem o que cantam, não sabem o que assistem, não imaginam o que estão vivendo culturalmente. Quer dizer, é uma coisa... É uma falta de cinema, de música. E de
noção né? de história mesmo. História de tudo. Da música, da O de- cultura. E de tudo. curso básico de inglês também, né? Também. Imaginem se pessoa- fosse a versão do Sacha Baron Cohen, né? Exatamente. O Nossa. Sacha Baron Cohen, ele queria uma versão para adultos sobre o Freddie Mercury, que faz muito mais sentido. Eu pessoalmente, eu acho, até condiz com o que o cinema está fazendo hoje, se busca mais essa biografia um pouco mais Humanizada. complexa, humanizada, né? Mais densa. E enquanto isso, o Queen, os integrantes, queriam uma versão Broadway da história do exatamente. Queen. Me lembra a versão de musical, no sentido de que você tem que mostrar todas as músicas e tal, né? É uma Mamma Mia, né? Você mostrar todas as músicas num bom pedaço inteiro. E tem esse cuidado, né? Músicas são tocadas inteiras, né? Não são nem trechos, que é pra conquistar o público, né? Facilmente com aquelas canções. Tanto em showzinhos, quanto mesmo nos ensaios. Quer dizer, eles tocam a música do primeiro ao último acorde, mas né? funciona, né? Tá aí o acerto do A filme. melhor coisa do é filme são esse. as partes musicais. É né? isso. O que me incomoda um pouco, mas que é típico de um projeto com esse perfil, é que os integrantes remanescentes do Queen tentam um pouco reescrever a história da banda. Mais ou menos como o que a gente está vendo no Brasil, de tentarem reescrever a história do país, eles tentam reescrever a história do Queen, né? E tentam se colocar muito como participantes muito importantes dessa história. Mais que- ativos do que talvez tenham sido, não sabemos ao certo. mais ativos, talvez, mais criativos, também mais sensatos. E Acho que mais sensato. É, muito acho que a mais palavra- sensatos, O que mais chama né? atenção acho que é a sensatez, né? Porque a gente não sabe o quanto que eles participavam da criação, né? Isso é uma coisa que é deles. Agora, É. a sensatez ali não E me como o parece Freddie Mercury não impossível. tá aí pra colocar Contestar, a versão né? dele, né? A gente fica só com a versão da banda. E daí que se torna um filme muito chapa branca mesmo, que é como disse o Michel, a biografia autorizadíssima. Super. É a versão dos que ficaram e dos que estão aí com dinheiro pra contar essa história. E é o que o Chico falou, eu fui preguiçoso, Cecília. Acho bastante preguiçoso. Assim, quando terminou o filme, me deu aquela sensação de que analisar isso seriamente, porque as músicas me pegam muito, assim, né? Tipo, com meus primeiros acordes eu já tô adorando o filme. Mas aí você vê novelão, e assim, tudo muito determinado, né? O que é aquele vilão, gente? Que pessoa é aquela, sabe? O Assim, vilão super que é o maniqueísta. empresário / amante do Freddie Mercury. É Seria amante isso. que virou empresário depois de fazer uma tramóia para, não vou falar spoiler, mas é muito fácil, assim, tudo é muito fácil, muito esperado dentro na previsão ali, acho bem ruim como No filme. final, eles acabaram construindo o filme mais clichê possível de uma banda de rock ou de um autor, né? Aquela coisa de começar, aquela empolgação do começo, os primeiros sucessos, o ego inflado, aí chega num ponto em que tem uma ruptura e depois a redenção, né? Quer dizer, eles conseguiram contar uma historinha de uma banda assim, ó. Sim. É quase uma comédia romântica. de uma lavada banda. com Cândida, né? Deram jogou um pouco de Cândida na historinha pra ficar bem limpinha e aí vamos que vamos. Mas eu entendo o que a Cecília fala, e se ela quiser depois ouvir nosso episódio sobre Mamma Mia 2, né? Que é um filme, o Bohemian Rhapsody, eu acho que é um filme bem medíocre, mas que funciona porque nos envolve e para quem é fã do Queen, os fãs certamente vão gostar, vão gostar do filme, porque ele traz as músicas da banda e as músicas, como elas pontuam muito toda a trama, e são músicas boas, né? São hits que todo mundo conhece e tudo mais. Não tem como você não se entusiasmar com o que acontece, né? É bem isso. E Calcar o filme na parte musical é um acerto, né? E foi um É acerto. porque é o Queen. Sim, Exato. claro. Se fosse, tipo, qualquer outra banda, Se eu fosse ia o Ace falar uma of banda Base, aqui, né? mas podia até apanhar. Se aqui fosse da o crise. Poison. Não, eu ia enfim. falar Coldplay. Coldplay vai ter. Eu acho que vai rolar. Mais cedo ou mais tarde vai rolar. Vamos aguardar. E vai ser ainda mais chapa branca. Mas como é que vai fazer uma biografia do Coldplay? Não acontece nada, acontece são as nada, pessoas mais é super insuportáveis. chato. Então, mas vai Eles são acontecer. chapa Tipo, branca a coisa no dia a mais legal dia. que deve ter acontecido é um casamento com a Gwyneth Paltrow, que é tipo a pessoa mais chata de Hollywood. Como é que nós vamos fazer esse filme? Eu não sei. Não sei se vai ter esse Eu filme. acho que vai ser um filme falando sobre a escolha. Pode Então, ser. tem essa. Não, teria que fazer um filme sobre, tipo, a vida working class deles, quando eles estavam tudo desdentados e tal. A Cris já tá escrevendo um esboço. Puxado, roteiro do né? Coldplay, Chama o Peter o Morgan de filme. novo, porque... Pois é, mas essas músicas não me animariam, assim. É porque era o Queen mesmo. Sim, E claro. aí, Então, aí e a gente releva, né?
Exato, e acho que foi uma decisão acertada dele, ou do Bryan Singer, possivelmente dos produtores. Acho que o Bryan Singer não teve muito o que apitar nesse filme, talvez por isso ele tenha se desinteressado do processo todo. Mas uma decisão acertada de focar o clímax todo na performance do Live Aid. E eles colocam, acho que 5 músicas no clímax. Eu acho que é o Live Aid inteiro. Eu acho que é o Live O clímax dura 20 minutos, então que o show dura 20 minutos. Eu achei muito acertado, porque aí mostra toda a potência do Queen, o que o Queen representava, porque o Queen era uma banda forte de arena, era a banda que consolidou esse perfil dos super astros de rock que O enchem espetáculo estádios e tudo mais. apoteótico, Então, E se de fosse... interação com o público. totalmente. Exato, da interação, porque eles faziam... Como Eles pensavam músicas pra ter interação, né? eles criavam hinos de rock e tudo mais. Então, mostrar o Live Aid, focar nisso, você acaba revelando muito mais sobre Queen do que todo o resto do filme. Toda a novelinha sobre como eles criaram cada música e como foi que eles fizeram um disco super ousado e que a crítica não gostou tanto assim. E o Freddie Mercury com a relação dele com a namoradinha que virou o amor da vida dele. Enfim, toda essa novela não é tão importante pra gente quanto o show da das banda. músicas e como foram criadas, se você reparar bem, nem isso é contado, né? Só do título. Mas não foi contado como foi feito, né? Quer dizer, tem a reunião onde ele joga a ideia e depois vem com o negócio pronto, quer dizer... Porque é tudo muito superficial, né? Tudo superficial. Por exemplo, Mas ela aparece processo num criativo. outro momento Sim. com o pianinho que ele fala promissor. Aparece, tipo, Não, acha que é tem esses promissor. momentos. Mas, assim, ou a tirando cena, em que Love ele, of ou a My cena em Life, que ele tá no piano tocando, já no meio de Love of My Life, ele olha pro céu, pro teto e, meu Deus, veio uma inspiração. E ele já tá no meio da música tocando. Ou seja, a inspiração veio depois que ele já tinha composto, enfim. então, momentos constrangedores. Não, Nossa, tem as muito, assim. coisas estranhas acontecem no filme. É tudo muito superficial, na verdade, né? E é o formato que eles optam por fazer. Nesse ponto, sinceramente, os fãs do Queen vão me odiar pra sempre, mas tudo bem, já tô acostumado, mas eu acho o Mamma Mia mais criativo, porque o Mamma Mia ele cria todo um universo ABBA com uma história que não tem a ver com a trajetória da banda em si e inserem as músicas do ABBA ali naquela historinha de conto de fadas. Nesse, é aquela coisa cartesiana mesmo, esse é o Freddie Mercury, um garotinho que veio de uma família de imigrantes e olha como foi difícil a vida dele. E aí ele foi compondo músicas muito boas, foi fazendo sucesso e virou um astro do rock. É muito linear, simples, medíocre mesmo, né? Não tem nada criativo na Nada. composição do filme. Pensa em nada. Mas os fãs do Queen não vão ficar com raiva, não, porque o filme é isso. Eles Eu querem acho, ver o show, né? eu Eles acho, querem ver as Cecília. músicas. E eu acho também que condiz com o Queen. Não dá nem pra dizer que foi um filme que não foi digno em relação à trajetória do Queen, porque o Queen foi uma banda sempre muito populista mesmo. Eles faziam o que as pessoas queriam ouvir. Eles mudaram muito durante a trajetória. Cada disco era muito diferente um do outro, cada single era diferente. Então é um filme pop, né? Um filme popularzão. Acho que não seria condizente com a história do Queen um filme mais alternativo, Bom, um filme agora mais a gente sujo. pode começar a ficar com raiva dele. Exatamente. Não, é sério, eu nunca vi o Queen como uma banda transgressora, musicalmente, artisticamente. É uma banda populista, sempre foi. Transgressora não, mas eles não inovavam? Eu tô perguntando Não porque você acho. sabe muito mais de música do que eu. Não acho, sinceramente não. Colocar a ópera com rock, depois trazer a dance, music. Eles tinham... Ou eles Tá. seguiam já alguém que tava fazendo isso? Eu não sei, Eu acho que é polêmico isso, porque o Queen realmente tem um disco específico que é o disco em que o filme mostra, que é A Night at the Opera, que tem o Bohemian Rhapsody, é um disco mais criativo. Eles tinham esse desejo de ousar e criar um grande álbum, como era muito comum na época em que o disco foi feito, acho que é 75. Só que e o filme mostra isso, achei até correto ele ter mostrado, porque ele poderia não ter mostrado e ter reescrito totalmente a história, mas ele mostra, a crítica se dividiu muito em relação ao disco, porque muitos viam o Queen como uma banda que fazia pastiche de bandas melhores, que eles não eram Beatles, que eles não eram Beach Boys, eles não eram Pink Floyd, eles eram uma banda pop, uma banda populista mesmo, que queria agradar ao público e que tentavam mostrar que estavam fazendo uma obra-prima, e não conseguiam, não chegavam lá. Bohemian Rhapsody virou um clássico, é uma música excelente, inspirou músicas até muito mais sérias, como, digamos, Paranoid Android, do Radiohead, mas, no início, na origem, ela foi encarada pela crítica como uma música até meio ridícula, muito pretensiosa, para uma banda que não tinha tanta capacidade artística assim. Mas o que a gente não questiona, como a gente não questiona isso no ABBA, é a importância como uma banda de música pop. Eles foram muito importantes, criaram um estilo de rock de arena, como eu estava dizendo,
Mas esse lado criativo, se foi uma banda que realmente inovou, que foi muito importante pro rock dos anos 70, para abrir como uma banda quase de vanguarda, não. Isso é uma história que a gente reescreveu com o tempo. Muito bem. Não foi tão importante, não. Muito bem. Eu queria só trazer um aspecto da parte dramática, pra gente debater rapidinho, que é essa questão da solidão e do isolamento que o personagem entra, até pela questão da fama, mas também por muito dele, que eu acho que é a única coisa que o filme tenta, vamos ver aqui se vocês acham que ele consegue, trazer como um arco dramático decente, digamos assim, além da coisa que eu e o Thiago já falamos da historinha do cantor. O que você achou, Cecília? Eu acho que nada tem coitado do filme, né? Assim, as músicas são ótimas. E é isso que sobrou do filme. Funcionam muito bem, mas eu acho que... Não só isso, não. A atuação do Rami Malek é sensacional. Tipo, no Live Aid, você vê o Fred Mercury no palco. Sim. Pois é, Sim. vamos abrir esse ponto aqui. Vamos pro que importa. Rami Malek. Pera, não, deixa eu só Termina. voltar aqui E aí eu acho que tudo é muito higienizado, eu não consigo entrar em nenhuma história dessas. O que me emociona são as músicas, não é... Não é o que tá sendo contado entre as músicas. E eu não, assim, eu até vejo que eles tentam com esse isolamento, mas... Sabe uma coisa que só vai, você tá vendo ali, mas esperando é isso, a próxima música. Cris, Rami Malek, você gostou da atuação dele? Gostei. Achei que, enfim, tem alguns momentos ali que você percebe que ele tá tentando forçar alguns trejeitos do Fred Mercury e tal. Mas no palco, principalmente, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que é isso, no palco funciona muito bem. Eu acho também, no palco só. Mas eu demorei muito pra entrar no filme porque eles usam um recurso para crescer o maxilar, o maxilar dele, como se fosse uma dentadura que ele usa no filme. E aquilo foi uma distração pra mim. E chegou num ponto que eu tava me perguntando, era assim mesmo? Era uma distração tão grande assim mesmo? E no final do filme eles exibem cenas do Fred Mercury no palco e não distraía não é tão tanto assim. assim. Não, é assim. Era muito polêmico. exagerado. Mas enfim. Era muito, assim, tipo, pelo amor de Deus, volta o bigode, era assim. eu Chamava muita atenção. Eu nunca tinha percebido, mas eu fiquei com essa impressão. Até depois eu fui atrás de imagens pra saber se realmente... Porque eu vi muito a imagem do Fred Mercury. Eu vivi numa casa que, enfim, meu padrasto era fã enlouquecido do Queen. Eu ouvi Queen minha vida inteira. Por isso, gente. Minha mãe e meu padrasto foram ao Rock in Rio em que o Queen 85. se apresentou. Então, acho que todo mundo que foi naquele Rock in Rio virou fã do Queen depois, porque foi tão marcante pra todo mundo, um show que, enfim, tão empolgante e tudo mais. Só um parêntese, o Love of My Life no Rock in Rio, durante muito tempo, era a maior capela em shows, assim, né? Sim, é uma das versões mais famosas do Queen mundialmente. Aqui no Brasil, assim, muito legal isso. Pois é, mas nunca ficou pra mim. Essa cena, eu achei, deles mostrando como é que... Principalmente a cena que ele mostra pra esposa, o comecinho do público cantando, ele falando... Achei que não tá entendendo nada que eu tava falando, depois acontece isso. Eu achei bem emocionante, assim, pra gente que é brasileiro. Se fosse hoje em dia, as pessoas não iam estar entendendo nada mesmo. Gosto de outros que o diga. É verdade. Mas então, durante esse tempo todo, imagina, eu fui exposto a imagens do Fred Mercury, tanto no Queen quanto ele cantando com a Montserrat Cabaré. Enfim, por muito tempo eu nunca tinha fixado Prestado na história atenção. da boca dele. Mas é porque o bigode é muito né? Pode bom. ser. Quando ele tira o bigode, gente, Então, tudo bem. Destacado. destacadíssimo. Me distraiu um pouquinho, mas eu achei digna. E é super difícil, né, a interpretação. O cara levou ali uma missão daquelas... Mas complicadíssimo. Você não queria ver o Sacha Cohen agora? Eu queria. Eu acho que ele teria mandado muito melhor. Alguém tem alguma imagem? Também. Eu queria tanto ver como é que Mas ia assim, ser. eu acho que ele tá muito distante da figura, assim. Não é. A primeira vez que eu vi o trailer, o primeiro contato que eu tive com esse filme foi no trailer. E aí ele virava e cantava, né? Que tipo, ele aparece assim. Eu olhei pro Rodrigo, meu filho, ele olhou pra mim e falou assim: nossa, vai dar muito errado. Eu falei, vai dar, acho que sim. E não, eu acho que ele consegue mesmo. A energia no palco, né? Ele conseguiu, sim, também acho. E não só no Live Aid, tipo, todas as horas em que ele tá no palco, ele é muito Fred Mercury. É um acerto do filme privilegiar o palco, né? Porque era ali que o Queen, habitava. Era o grande momento da banda. Era uma banda de palco mesmo, né? Não dá pra entender de outra maneira. Mas você falou sobre Rock in Rio, e aí pro público brasileiro vai ser um momento em que todo mundo vai se identificar, porque mostra
o Freddie Mercury no Rio de Janeiro, no hotel. Nossa, aquela cena é Tem a horrível, cena do- né? Nossa, é da horrível. cidade na janela. Aquela cena é horrível. O show em si, acho que eles reproduzem bem, porque é uma multidão enorme e eles fazem num cenário ali meio... Parece que eles estão numa selva, né? Tem umas montanhas com nuvens atrás. E acho que era meio que a imagem do Rock in Rio que eu faço na minha cabeça. Acho que foi bem construído. A gente tem um problema de cronologia no filme, que... Completamente abandonada pra interesse próprio, né? Enfim, detesto me apegar a isso. Até no podcast passado a gente falou sobre o filme do Spike Lee, Infiltrado na Clã. O Hélio tava ali, ali fixando na cronologia. E você eu falando que não tentando dizer precisa, era que não importante. precisa. Enfim, mas nesse caso me incomodou bastante, porque eles jogaram o Rock in Rio no filme pros anos 70, né? Rock in Rio que ocorreu em 85, no mesmo ano do Live Aid, um pouquinho antes do Live Aid. E o filme joga o Rock in Rio lá pros anos 70. Ele Eu não nem joga, mas acho ele que deixa joga pros subentendido, 70, né? Mas eu acho que ele põe um espaço temporal muito pequeno pro Live Aid É, e o Rock também. in Rio, que foram 6 meses, né? Fica Assim. parecendo que Foram faz 6 anos, e só foi em 6 meses. Eu E tenho o essa filme, sensação. eu acho que aí depois eu li que o Queen se apresentou aqui no Brasil, no Morumbi, em 81, mas a apresentação do filme é claramente o Rock in Rio, ele tá no Rio, enfim. Eles mudaram a cronologia ali e eles criam alguns arcos dentro do filme para tornar a história mais interessante. Um dos arcos é a relação dele com a Mary, que é a namoradinha dele. O outro é a ida dele para Alemanha, depois que ele rompe com o Queen, então essa crise dentro da banda. E depois tem um terceiro arco, que eu acho que é o melhor, o que funciona de um jeito mais correto, como na narrativa do filme e tudo, que é quando ele descobre que tem o vírus do HIV, e aí ele começa a se preparar para a apresentação do Live Aid, com alguns problemas ali na voz, ele não sabe se vai conseguir fazer uma apresentação digna ou não, e o filme cria todo aquele suspense pra gente saber se aquilo vai rolar ou se não vai rolar. Então é um arco que criam e que até funciona como Mas não existe como na ficção vida real, né? Mas que simplesmente não existe, porque imagina, em janeiro ele se apresentou no Rock in Rio, em julho ele se apresentou no Live Aid, então não tinha esse problema, não tinha essa E questão. descobriu que tinha AIDS Depois. 2 anos depois. E ainda tem isso, né? Enfim, Momentos maravilhosos que só o cinema traz pra você. é aquela coisa de reinventar tudo pra criar um arco ali dramático Mais que forte, funcione né? A pós-verdade. no clímax. É a pós-verdade isso, né, pós-verdade. Cecília? O que você tem a dizer sobre isso? Vamos É refletir isso, sobre gente. esse A gente tá passando por esse momento mundialmente. Não é só no Brasil. É triste, mas é fato. É, tipo, A deixa eu biografia autorizada produzindo a fake news, é isso? É isso! É uma fake isso. news autorizada. É uma isso, fake né? news autorizada. Com a fake neutralidade, eu sugiro a gente trazer o Metavaranda. Cris Lume. Eu vou, pelo show do Live Aid aí, eu vou dar 5. Muito bem. E aí, Cecília? Então, eu tinha dado 6. Porque eu fiquei mesmo tocada com as músicas. Mas você vai pensando no filme... Não... Vai diminuindo. 5. Ah, eu esqueci de falar que eu senti muita falta do David Bowie. Eu acho que o filme tem esse problema. Ele vai falando assim, agora a gente tá fazendo sucesso, agora a gente tá fazendo... mostra os shows e tal, mas não coloca eles numa coisa assim, Uma comunidade no cenário. musical. Um Não cenário insere no musical. cenário, né? Até porque é chato, né? Talvez, vamos ficar falando de quem tava na época. Fala rapidinho, né? O Pink Floyd e tal. Isso um pouco do que o Thiago falou. E eu achei que se tivesse uma figura do David Bowie, ia ser interessante. Under Pressure, né? Pois é, eu tinha notado algo assim, mas acho que a Cris resumiu bem. Eu senti falta também da contextualização do Queen. Quem foi o Queen? O que estava acontecendo na passa época? longe. Quais eram os rivais do Queen? Eu achei curioso que no começo do show do Live Aid, a primeira câmera pega uma imagem do público, assim, e lá tem uma faixa gigante. Eu amo Eu YouTube. amo U2. Acho que essa daí foi uma das melhores coisas, porque realmente, contextualiza, joga porque senão parece quase que você tá contando uma história de uma banda fictícia, né? Que passou por essa época. Ou de uma única banda que Só teve mobilizava ela. E Toda era coisa. uma época com várias bandas É o auge de do rock, né? É o E auge de do vários rock estilos como diferentes, mídia, né? na mídia, né? O Queen surgiu e tava começando o punk rock, depois veio pop-punk. Então, depois isso que tinha eu o new sinto wave, falta. é uma Você coisa- tinha Led falar Zeppelin. quais eram os movimentos musicais que estavam acontecendo, né? Você não consegue sentir, assim, o que estava acontecendo e por que o Queen nasce com esse tipo de musicalidade, vamos dizer, fazendo esse tipo de música. Mas isso deve ser muito dos dois produtores. Exatamente, que são da banda, exatamente. porque eles, várias cenas do filme, nós somos o Queen como se fosse o maior acontecimento da música, né? Nós não somos qualquer banda. Naquela reunião com o cara da EMI
É muito forte isso, né? E também supostas inovações do Queen, como... ele de novo. Lá vou eu, nossa, meu padrasto vai me matar. Mas supostas inovações do Queen, como, nossa, uma música de 6 minutos que a gente fez. Gente, anos 60, os Beatles inventaram tudo isso, reinventaram 3 vezes. Desculpa, assim, o Bohemian Rhapsody tá legal Mas colocar ópera, mas agora, o que os Beatles fizeram no Sgt. Pepper, Sim. tem a Day in the Life, uma música super longa, enfim... Não dá pra dizer que o Queen inventou. O filme acho que deixa essa impressão, joga essa impressão pra quem não, pros desavisados, né? Quanto tem Moby Dick? Do Led Zeppelin. Tem Led Zeppelin também. Imagina, e no início dos anos 70 tinha o rock progressivo, mas ali o filme tinha tá Pink querendo dizer que Floyd. ele é o primeiro hit do Não, mas do inclusive álbum. eles falam do Pink Floyd. Sim, ele mostra o disco fala de assim, ouro do Pink você não Floyd. produziu Dark Side? E isso de passar bastão que eu acho curioso é que no Live Aid foi um grande momento do U2, né? Eu tava lendo depois sobre o Live Aid, em que o U2 despontou. Enquanto o Queen tava lá meio que já era uma banda veterana, que já tinha passado por um momento ali de crise e tudo, o U2 tava começando a despontar e o Live Aid foi o show em que eles apareceram pro mundo inteiro. Era meio que uma troca de bastão ali pra esse rock de arena que depois o U2 Britânico, passou a né? representar. Sua nota, Thiago Faria. Nunca será, gente. Desculpa. Queen é melhor? Eu acho o U2 musicalmente pode até ser melhor, mas no palco, Fred Mercury era Fred Mercury, imbatível. Mas com o Bono, palco, mas você não acha que o Bono meio que se inspirou nisso e tentou trocar nunca o será. Nunca é que eu acho que ele tentou, mas também acho que Mas nunca será. Eu outros prefiro o estilos, Fred né? Mercury. Eu prefiro o Fred Mercury mais performático. Mas acho que são duas bandas que tentaram fazer do palco o ambiente ali pra dominar o mundo. Eu acho que eles O Bono chegou mais conversam. perto nisso, né? O Bono conversa com os presidentes, né? Ditadores e com tudo mais. Né? O Bono chegou bem mais perto que isso. Thiago Faria, sua nota. Então, vou dar nota 4 por causa do show do Live Aid, que eu acho que dá uma levantada no 4. E foi curioso porque eu comecei a assistir o filme e eu falei, gente, aí uma hora eu pensei, falei, nossa, mas estamos chegando no fim e ainda tem quase 20 minutos de filme, o que vai acontecer? Aí você é surpreendido pelo Live Aid quase em sua íntegra, né? Inteirinho. E com vários probleminhas também. Que eu gosto do momento do palco com o Rami Malek, toda a vibração que tem na cena e tudo, mas intercalar o Live Aid com o momento em que o Queen entra pra cantar, com várias ligações sendo recebidas pra salvar pessoas na África, dá a impressão... é verdade, a gente já tava esquecendo desse outro detalhe. Dá a impressão de que hein? Fred Mercury salvou a África, algo assim, enfim. O filme cria... Uma coisa que o U2 deve ter feito U2 muito fez. mais. Esse U2, Certamente o U2 fez mais pela África Sim. do que o Fred Mercury. com certeza. E se as cenas todas do show são muito boas, quando tem aquela interação com quem tá fora do palco, que, por exemplo, o namorado, tudo mais, aí você fala, nossa, uma estrela bem melhor, né? Que na Estrela tinha essa coisa de mostrar quem tava ali no backstage e funcionava tão melhor do que ele conseguiu fazer. Mas engraçado, são ótimas, mas engraçado claro. ter dois filmes, esse e o Nasce uma Estrela, em que as cenas no palco são bem dirigidas. Bem dirigidas, né? Que é. transmitem essa vibração que tem. Mas no o show. Nasce Estrela eu acho bem melhor. Eu acho melhor nem também. comparação, né? A minha nota é 5, o Chico já tinha dado a nota dele, com isso nós ficamos com 50 no Metavaranda e o Bohemian Rhapsody tá pendurado aqui. Pendurado, milagrosamente, Não viu? caiu. Acho que a varanda tá boazinha, né? É culpa do tá uma Live mãe. Aid, você pode ter certeza que é culpa do Live São Aid. muitos fãs do Queen. Aquele show foi demais. Foi ótimo. Aquele show ficou... Alguns críticos consideram o melhor show de todos os tempos, né? Mesmo que tenha durado só 20 minutos. Agora vamos trocar o tom dessa conversa e vamos falar de Orson Welles. Cecília Barroso, quem é Orson Welles nessa vida dos cinemas? Quem é, né? Quem é? É um Quem é? Porque iniciante, é um filme rapaz novo, que né? começou É agora. um diretorzinho... Promissor. É um diretor, assim, não inventou quase nada, né? Nada. Falando em invencionismos, Quanto da gente tem hoje que a gente não deve a Orson Welles ali, né? Com no certeza. começo dele, assim. Como é importante pro cinema. E aí, eu assisti o documentário dele também, né? Quando eu morrer, eles vão me amar quando eu morrer. Não é o nome do filme? É algo assim. serei amado quando eu morrer. Serei amado. O documentário que a Netflix também. lançou Também também. lançou, é. Falando sobre o Outro Lado do Vento, que é o filme que a gente vai falar aqui. E você vê uma mente inquieta, incompreendida e que fez tanto pelo cinema, tanto do que a gente tem hoje, assim, no cinema, é graças a Orson. E eu acho incrível a gente poder ver uma estreia dele, que coisa louca, né?
Mas, tipo, um filme que demorou 40 anos aí pra sair. É demais, né? Porque o Orson Welles nasceu em Nova York, ele nasceu em 1915 e morreu em 85. E nós estamos agora, em 2018, vendo o filme sendo lançado. É. Conhecido como um gênio indomável, né, Thiago? Ah, sim. Isso tá no filme, O Outro Lado do Vento. Acho que pra, não sei, um cinéfilo bem iniciante, que tá ainda encantado com Cidadão Kane. Cidadão Kane, filme feito em 1940, se eu não me engano. Filme de estreia dele. Filme de estreia dele nos anos 40. Uhum. E que é considerado por muitos como o filme que começou o cinema moderno. Simplesmente isso. Por tudo que ele trouxe de inovação, de uso de linguagem cinematográfica, a montagem, fotografia, enfim. Cenografia. Era um filme que inventou muita coisa e meio que definiu uma cartilha que muita gente seguiu depois. Por isso que é considerado a inovação, o início de tudo. Então, para muita gente que ainda está encantada com Cidadão Kane, assistir ao Outro Lado do Vento pode provocar um efeito de choque. Que são filmes que bem diretor é esse? diferentes, né? O que aconteceu com ele? O cara inventou a base do cinema moderno e ele foi para um lado de experimentação, de vanguarda, de ruptura, que não tem nada mais a ver com isso. É como se ele tivesse inventado a cartilha e jogado no lixo. Mas até aí. Pra ele. Mas tem um entendeu? processo até aí, né? Tem vários se não me filmes. engano, são 15 longas que ele lançou. Sim, tem vários filmes. Fora E tem um processo longo de conflitos dentro de Hollywood, dentro da indústria. Dificuldades de fazer filmes e de levar o olhar dele pro cinema. Um exílio, né, de ano. Teve que sair de lá. Mas eu Não tinha acho dinheiro muito pra fazer curioso pensar nesses dois filmes, assim. Você vê que ele começa com um documentário falso. Muito inovador para a época, mas hoje em dia a gente já viu isso tantas vezes que é mais padrão. E aí você vê ele terminando com um documentário falso que é completamente alucinado, onde tem um filme dentro do filme, e é um filme que conta meio bem metalinguagem, assim, né? Um filme dentro do filme que não consegue ser terminado. E esse filme que demorou tanto tempo para sair, pra gente assistir. Então, ele tá morto há 30 anos. 33 anos 33 ele tá morto. anos. E a gente tá vendo o filme agora. E aí, quando você analisa os dois, assim, são dois documentários falsos, você fala, nossa, é uma pessoa que tinha tanta coisa para mostrar, tinha tanta coisa para experimentar, para fazer, que acho que Hollywood nunca ia conseguir entender mesmo, sabe? Assim, é muito pra Hollywood. É assim. outro nível, né? E a gente pensando no filme que a gente tava falando agora, que é super quadradão, super não sei o que, você fala assim, infelizmente é isso que vende, é isso que, né? Acho que não nasceu no lugar certo, assim. Coitado. Além de Cidadão Kane, outros grandes clássicos dele, A Marca da Maldade, Otelo, A Dama de Xangai e por aí vai, né? Eu queria saber de vocês, qual foi a primeira relação com o cinema de Orson Welles? Pra mim foi Cidadão Kane, que é o filme que quando a gente começa a ver vários filmes, é inevitável Você tem que ver tropeçar Cidadão nele. Kane e Poderoso Chefão, né? É meio básico. E eu sempre adorei o filme, eu adorava. Eu lembro que eu vi numa época em que muitos cinéfilos da minha idade, jovens cinéfilos de 15 anos, 16, diziam que Cidadão Kane é muito bom mesmo, mas Orson Welles fez tantas coisas melhores. Eu tava encantado por Cidadão Kane. Eu acho um filme perfeito, até hoje eu acho. Eu acho maravilhoso. Mas, realmente, você? depois quando você assiste aos outros do Orson Welles, você vê que ele foi por caminhos ali, ele se aventurou muito, e isso, por si só, é muito empolgante pra quem gosta de cinema. Transforma ele no que ele é, né? E você gosta Cidadão do primeiro? Kane é o melhor filme do mundo, só que ele tem muitos outros filmes só que muito ele melhores do que Cidadão Kane, né? O próprio Orson Welles. Eu comecei com Orson Welles também, com Cidadão Kane também. Acho que não tinha como fugir disso. Você assim. sabe que eu comecei de maneira torta com isso? Até anotei é? aqui, porque até fui pesquisar que eu não lembrava o nome. A primeira coisa que eu vi sobre o Orson Welles ou do Orson Welles é um telefilme da HBO chamado RKO 281, que é um filme que reconstitui a produção do Cidadão Kane. Então eu vi primeiro como o Cidadão Kane foi filmado, as discussões e tudo mais. Aí depois que eu fui descobrir... Você não tinha visto Não Cidadão tinha visto. ainda. Sabe aquela coisa de ficar zapeando e aí... Sei. Parei e comecei a ver um filme começando, não sei o que, Cidadão Kane, deixa eu ver o que é isso. Achei que eu tava vendo o Cidadão Kane, depois do segundo eu percebi que não era. E achei tão curiosa a história, aquela coisa toda desconstruída de um jovem fazendo um filme sobre um poderoso chefão da telecomunicações. Real, né? E as dificuldades do estúdio e tudo mais. Eu achei incrível a história. Aí depois que eu fui assistir Cidadão Kane, então eu cheguei de maneiras meio tortas, assim, no filme, que eu vi o filme que eu já sabia quase tudo sobre o filme, né? Mas quantos anos você... Desculpa perguntar. O filme é de 99. Eu vi, sei lá. Você demorou pra ver Demorei Cidadão Kane, pra então. ver Cidadão Kane. Tá.
Não vi jovem. Ah, vi não, minha mãe adulto jamais já. deixaria eu chegar à fase adulta sem assistir Cidadão Kane. E eu fiz a mesma coisa com meus filhos, assim, os dois já vi. Tipo, não. Justíssimo. E eles gostaram? Assim? Pois é, até hoje é um filme que fala super alto pra qualquer geração. Acho isso incrível. Eu acho. assim. E ele, eu acho até no tema, ele tá muito atual, né? Nossa, Porque você hoje lidar ele com- cairia com uma luva, Você né? falar sobre o magnata da mídia e tudo. E também sobre essa dificuldade de você, por mais que tente cercar uma figura pública com várias versões, você não consegue chegar à identidade que seria verdadeira dela. Porque é tudo muito complexo, né? Essa história da complexidade no perfil de um personagem foi algo que o Orson Welles trouxe para o cinema e que ficou. E que ele fez isso tão bem que eu não sei se deu pra superar E o meio que ele que fez com terminou Cidadão assim Kane. também. Provavelmente não, né? E Terminou, terminou E aí a gente chega no filme que a gente outro lado vai do poder vento. trazer tudo isso que a Cília já ia trazer sobre o quanto o filme é sobre ele também, né? Sátira sobre Hollywood, um consagrado diretor de cinema, John Huston, que é Maravilhoso. o diretor que tá fazendo um personagem que é um diretor de cinema no filme, tenta recuperar seu prestígio, mas encontra dificuldades em concluir seu novo filme após o protagonista abandonar as filmagens. Tudo isso durante uma noite de festa, enquanto parte do filme é exibido à equipe, imprensa e convidados. Resumindo, a sinopse seria isso. Agora vamos ouvir o que o Chico Firman tem a dizer sobre O Outro Lado do Vento, que viu no cinema, né? Esfregar isso na nossa cara aqui no comentário, né, Chico? Então, né, gente, filme novo do Orson Welles. A gente nunca achou que na varanda a gente ia chegar nesse ponto, né? Estamos comentando o filme novo do Orson Welles. Incrível, fantástico ter essa chance na vida de ver um filme novo do Orson, que é um filme que ele, né, deixou inacabado de 76. E eu já falei anteriormente, né, eu tive a chance de ver esse filme no cinema. Ele participou do New York Film Festival. E eu tive lá durante as minhas férias, foi rapidinho, mas deu pra assistir esse filme. Foi uma sessão incrível, tinha gente emocionada, tinha duas mulheres na minha frente que estavam chorando. Eu acho que elas meio birutinhas da cabeça, mas elas estavam chorando, realmente reagindo a qualquer coisa. Foi muito interessante. Eu acho um evento esse filme por tudo, né? Eu acho que o contexto já traz ele como um filme-evento, né? O contexto de ser um filme recuperado, restaurado e, a princípio, feito de acordo com os planejamentos, né? O planejamento do Orson Welles. Mas assistindo ao filme, eu fico impressionado como o Orson Welles era um cara que não sossegava, né? Era um cara que tinha uma energia de vida, na verdade, uma coisa que não acabava nunca. Então, quando eu vi o Other Side of the Wind, isso me ficou muito na cabeça de como ele, sei lá, a última grande coisa que ele fez, que ele tentou fazer, era um filme ousado, era um filme irônico, era um filme de desconstrução mesmo. E é difícil fazer uma lista de tudo que ele desconstrói ou tenta desconstruir nesse filme, né? Ele tenta desconstruir a própria indústria do cinema, na medida que o filme fala de um filme que não consegue ser finalizado. É muito genial isso. É muito genial. Eu não tenho ideia se isso foi uma coisa proposital que aconteceu por causa do entorno, né, das bastidores da produção do filme, ou se é um caso do destino, uma premonição macabra do Orson. É muito genial a maneira como essas coisas estão interligadas, o filme e o que aconteceu com ele. E ele não só desconstrói a indústria do cinema, não, né? Mostra como os bastidores, as picuinhas ali, não. Ele tenta desconstruir a imprensa, desconstrói a própria narrativa, desconstrói a lógica, desconstrói a fotografia. O filme fica assim intercalando cenas de preto e branco e coloridas o tempo inteiro. Para mim, uma das grandes fotografias do ano. E uma das grandes montagens do ano também. Acho uma montagem elétrica, anárquica, louca, sabe? Que fica tentando... que cria vida a partir dali, né? A montagem é o motor primal do cinema, né? O motor principal, é o que diferencia o cinema das outras formas de linguagem. Então, eu acho que justificar o uso da montagem é sempre muito interessante. Eu acho que ele faz de maneira brilhante aí. Para mim, é um descendente, é um irmão do F for Fake, né? Do Verdades e Mentiras, mas tem uma identidade muito própria, né? E eu acho incrível como... Eu vi o filme em inglês, né? Não tinha legenda lá projetada, e às vezes me perdi algum diálogo, assim. Então, mesmo assim,
o filme me deixou vidrado o tempo inteiro em como ele é cínico, né? Em como ele consegue entrar nesse universo dos bastidores do cinema de uma maneira muito cínica. E o Orson Welles fazendo isso foi uma coisa, desculpa, maravilhosa mesmo. Queria muito que a Netflix tivesse essa iniciativa com outros projetos que foram interrompidos, porque que coisa maravilhosa trazer esse material para a vida. Enfim, eu acho que é um filme que, sei lá, que me deixa muito ligado inteiro, me inspira mesmo, porque, sei lá, é um filme que exige que você esteja conectado com ele. Eu acho que é um filme que muita gente não vai entender, ou não vai, sei lá, vai achar uma porcaria, porque tem todas as experimentações que o Orson Welles quis fazer, e inclusive naquelas partes lá dos cenários do western, lá do filme, dentro do filme, às vezes me parecia Jodorowsky, sabe, uma coisa meio etérea e ao mesmo tempo no deserto, e ao mesmo tempo meio rocambolesca, meio mítica, sei lá. Eu achei que o filme para dar conta desse filme, precisaria de uns 5 anos analisando ele. Mas é isso, eu adorei o filme, eu gosto demais de ver o filme. E só uma coisa para terminar, quando eu escrevi um comentário rápido sobre o filme depois que eu vi, eu disse assim, é tipo um Zabriskie Point sem a política, ou um filme do Jodorowsky sem o bizarro, uma mistura única. Mas na verdade eu acho que tem política e tem bizarro, as duas coisas também estão lá, apesar de não serem tão, sei lá, à primeira vista. Filmaço maravilhoso. Meu metavaranda pra ele é 8. Aliás, 8,5. 8,5. Bom, o Chico também já deixou a metavaranda dele, então já temos aqui a opinião dele. Cecília, ele disse que esse lançamento da Netflix é um filme evento, e que ele gosta muito do filme ter seguido o planejamento nos anotações e tudo mais, que o Orson tinha deixado, quer dizer, uma coisa mais mantendo as raízes do que tinha filme planejado. Você acha que é realmente um filme evento, esse lançamento 40 anos depois? Com certeza, eu acho que qualquer pessoa que lançasse um Orson Welles agora, seguindo as anotações. Mas antes de eu falar, eu quero falar que eu tô com muita inveja dele ter visto esse filme no cinema. Eu queria muito ter visto esse filme no cinema. Né? Bom, mas então, acho que é um filme-evento. Qualquer pessoa que lançasse esse filme do Orson Welles, foi a Netflix, mas assim, você recuperar essa história, você conseguir resgatar essas são 100 horas, né? Você resgatar essa quantidade de filme, você montar e conseguir levar pro cinema, no caso do Chico, pra gente na televisão, é um evento. É um evento na história do cinema. Assim, você conseguiu concluir uma história que estava abandonada aí, que merecia ser concluída. Perdida, né? Ô, Thiago, antes de você falar sobre isso, teve varandeiro que assistiu também no cinema, né? Teve sim. A gente tem um comentário aqui no nosso... O Cantinho do Ouvinte vai ficar pro final do episódio, mas o Tomás Amâncio, ele tinha deixado na semana passada um comentário sobre o filme. Ele teve a chance de ver lá em Nova York, numa exibição que teve a participação do crítico Jonathan Rosenbaum e do produtor do filme. De seguinte, foi bem interessante ouvir eles falando sobre o processo de transformar 100 horas de gravação, mais um monte de notas e roteiros em 2 horas de filme. Ao que parece, a Oja Kodar, que faz a atriz do filme dentro do filme, e que foi parceira do Orson Welles na concepção do longa e também do F for Fake, que é o último filme oficial dele, foi o último filme da carreira do Orson Welles. Ela teve uma participação importante no processo, inclusive em várias decisões de edição e afins. Mas o fato de ela morar meio isolada no interior da Croácia não permitiu que o papel dela fosse maior na produção. Acho que pensar na complexidade desse processo ajuda a entender o resultado final do filme, que, a meu ver, é uma baguncinha deliciosa. Mas nessa baguncinha tem um monte de coisas interessantíssimas. Então esse é o comentário do Tomás Amâncio. É uma boa definição. Uma definição leve para um filme denso, né? Difícil, complexo. A história da produção do filme, aliás... Eu recomendo que vocês procurem até, não sei, em entrevistas, no YouTube, no Wikipedia.
ela é interessantíssima. Tem nesse documentário contando direitinho. O documentário fala sobre isso. Então, o documentário... O tema é esse, e é enriquecedor. E assim, é até difícil, talvez, quem viu, como eu, a Cecília, falar do filme sem ser um pouco influenciado pelo próprio documentário, Sim, né? sim. Porque conta várias coisas que talvez nos Eu até influenciem. ia falar dessa da atriz Oya. Oya Kodak. Oya. A cena que tem uma cena maravilhosa de sexo Sim. no carro. E aí eles contam a produção dessa cena. E aí, tipo assim, foi uma cena que tem pedaço que demorou 3 anos pra filmar, assim. Filmou Uma outra o começo, parte. uma parte num ano, e 3 anos depois concluiu. Tipo, é muito maluco você pensar nisso, assim. Tipo. Eu acho que é tudo muito diferente nesse filme, né? São muitas. O ator que iria fazer pode falar isso, as pessoas vão ver o filme, elas vão descobrir lá. Mas um dos atores, que era um dos protagonistas do filme, tipo, abandona o filme que nem o protagonista do filme não concluído. Então, assim, tudo muito misturado, muito maluco, acho muito A incrível. vida imita a arte, assim, enraizado, né? E muito ele, muito todo mundo da vida dele. É muito interessante. Não, vale muito assistir. Eu gosto... O nome Serei Amado Quando Eu Morrer, dirigido pelo Morgan Neville, também no Netflix. Eu gosto da definição do Chico de que é um filme-evento, porque eu vejo mais assim, por esse aspecto mesmo. Acho que o cinema acaba criando ilusões para quem assiste, e nesse caso, inevitável, né? E nesse caso, uma das ilusões é de que esse é um filme do Orson Welles. Eu não acho que seja. Acho que esse é um filme feito de vários fragmentos que o Orson Welles dirigiu e que várias pessoas, várias mãos tiveram acesso a esses fragmentos, e no final temos um filme. Mas a gente sabe que o filme que estava na cabeça do Orson Welles muito possivelmente é outra coisa, que a gente nunca vai saber o que é e que deve ser totalmente diferente, né? Não acho. Eu também não caso. acho tanto, Eu acho mas, sim. mas pode ser que sim. Por quê? Eu vou tentar explicar. É que, pra quem não viu o filme, a gente tá contando aqui que ele deixou anotações, filmou alguns trechos, filmou 40 minutos, tem vários Não, 40 fragmentos. minutos estava editado. 40 minutos já estavam editados e tudo mais. Só que um aspecto nessa fase final do cinema do Orson Welles que é gritante, talvez o principal, é a maneira como ele organizava todas essas imagens, é como ele editava isso e como ele transformava isso num fluxo que era quase fluxo de consciência mesmo, algo que não era muito abstrato, não dava para você transformar numa narrativa linear. Existiam as ideias, mas era tudo muito picotado, muito filtrado pela sensibilidade do Orson Welles. Então, esse processo inicial da captação das imagens, das cenas e roteiro, enfim, é só uma etapa do que seria o filme concluído. O filme concluído deve muito mais à maneira como Orson Welles organizaria essas imagens do que o projeto em si. Então, eu não sei se seria... Eu tenho certeza que não seria esse filme. E não sei qual seria também. Não faço a menor ideia. Eu acho muito interessante o esforço, porque era um filme que a gente queria ver, e o Orson Welles falou muito sobre ele, a história do filme é muito longa, ele deixou muita coisa escrita, ele deu muitas entrevistas sobre o filme. É um processo super cuidadoso, porque envolve pessoas que participaram do filme inicialmente, o Peter Bogdanovich, que é ator do filme, diretor também, ele participou como consultor. Tem o Frank Marshall, que virou diretor e que na época trabalhou na produção do filme, ele também está no processo. Então, a Netflix foi super cuidadosa. Acho que o Peter, ele termina o filme. Ele fez até a narração em off do filme. Eu acho que quem monta o filme... Não. Calma aí. Eu tenho as informações aqui. Tem um montador chamado Bob Murawski, mas que fez Guerra ao Terror. Ele acompanha como um diretor. Ele acompanha sabe que o documentário fala sobre isso. Perfeito. O quanto o Peter participa. Então, Peter Bogdanovich participa. O editor Bob Murawski, que fez Guerra ao Terror, ele cuidou, ele meio que supervisionou a edição. O produtor do filme é um polonês, Filip Jan Rimsa, que é o cara que coordena todo o projeto. Tem vários consultores. O filme originalmente não tinha trilha sonora, então o Michel Legrand ele fez a trilha sonora agora para o filme. O cara que queria desenvolver mais esse projeto por muito tempo, que era o fotógrafo Gary Graver, ele morreu no início dos anos 2000. Uma das cenas principais que seriam do filme, que é uma cena trágica, enfim, não foi feita e não está no filme. Sim, a narração em off também não tinha sido feita. Mas tem a cartela avisando, hein? Enfim. Então, eu entendo, eu acho ótimo, é para festejar, é para exibir em festivais, é pra gente celebrar, mas também, desculpa, acabar um pouco com essa ilusão, não é o filme.
E não seria, porque o Orson Welles não tá vivo, gente. Ele morreu em 1985. É o que foi possível Tá, transformar então, no é o filme. possível. O que foi Não, possível mas- ser feito, mas não é o filme. Desculpa, Mas eu gente, acho não é. que... Mas eu acho que é um pouco mais fiel do que você É, está imaginando. Mas eu assim, acho que- é subjetivo isso. É subjetivo. É mais ou menos, gente, tá? Nunca Eu a gente entendo. vai saber, Tudo, né? tipo, a gente pode dizer, é mais fiel do que tudo, enfim. É Tá, subjetivo, ótimo. cada um vai ter Mas sua opinião. eu acho que o Orson Welles estava num nível de abstração no cinema dele que é mais ou menos como se o David Lynch tivesse deixado anotações de um filme totalmente incompleto dele, com cenas que foram editadas, outras não, cenas filmadas e tal, e alguém, 20 anos depois, 30 anos depois da morte dele, decide editar e lançar. Traduzir aquilo. A gente sabe, quem acompanha o David Lynch sabe que a maneira como ele constrói a narrativa, como ele cria um fluxo nas imagens para criar ritmo no filme, é quase 80% do que é legal no cinema dele. Então não dá pra dizer que o filme que ele não montou, que ele não concluiu, é o filme dele. Não é, no máximo é um documentário sobre o filme que ele teria feito se as anotações dele tivessem sido respeitadas por ele, enfim, Eu vários não processos. sei, eu vejo muito dele no filme. Ah, eu real, vejo o também. real Eu oficial, vejo. assim. Eu vejo. Acho que você tá sendo purista demais. assim. Não, pior que não. Eu, Não, eu enfim, assim, eu gosto de eu- ver. eu gosto de entendo- ver as cenas. Eu gosto de entendo ver o que as você cenas. tá falando, mas, por exemplo, a construção em que você pega, faz toda aquela... Quem é esse diretor, né? Que o filme são 2 filmes. Quem é esse diretor, não sei o quê. É muito ele, assim. E nas experimentações também, né? Porque no final da vida dele, ele já estava nesse esquema de vamos fazer coisa diferente. E no filme dentro do filme, em que você vê toda uma influência do cinema europeu, que ele, obviamente, no exílio, sofreu e transformou isso em imagem, e como isso interage com essa parte documental, que não seria o filme, mas a parte documental do diretor, eu acho muito, muito ele. Eu achei também. Acho e porque muito são ele. cenas que ele fez, né? Então é legal a gente ver o que ele filmou e o que ele pensou. E tem outra coisa, eu acho que o filme é editado de maneira totalmente intensa, digamos assim, os diálogos quase você não consegue respirar, e isso não tinha nos filmes dele até então, mas já tinha um pouco dessa linguagem no Verdades e Mentiras, no F for Fake. Uhum. Então, assim, eu vejo isso como uma evolução possível do que ele estaria fazendo. E Eu como também. ele tem parte do filme editado, que ele participou da edição, então eu não acho que eles conseguiram mudar tão drasticamente o material. Claro, a escolha das cenas, das sequências, provavelmente sim, mas já tinha coisa pronta. Então, quando você tem uma coisa pronta, você não consegue fazer uma coisa tão aberração aqui, E você não já tem tem essa pré-pronto. Não tem essa quebra de... São 40 minutos completamente diferentes do resto. Até porque a gente não sabe Tudo quais tá são esses muito 40 orgânico. também, né? Então, A isso gente não eu são 40 eu os 40 fiquei, primeiros, eu a gente fiquei não curioso sabe o pra que é, saber o que não é. se eles mantiveram esses 40 minutos. Isso tem no documentário? Diz não? que sim. Sim. Se eles mantiveram como eles estavam Sim, editados, diz que sim. mas eles apontam quais seriam Não, os não, 40? não, nem de perto. Não. Não, a gente não tem a menor Eles ideia. Se não- são não 40... diz. A gente fica pensando até. É, assim, quais porque até tem um serão. trecho se é uma mais longo. sequência, se são pequenos minutos enfiados... porque não tem dá um pra ter trecho uma mais ideia. longo que em preto e branco e tudo que mostra o diretor que eu me imaginei deve ter sido isso, porque lembra um pouco o estilo do F for Fake, como disse o Michel, e eu acho que ali eles não quiseram picotar muito, então eu fiquei pensando, talvez Teria teria esse pedacinho sido aqui, esse né? pedaço. Não sabemos. Mas eles podiam ter dito Não, mas também. o né? filme, pelo que a gente vê no documentário, o filme é completamente todo picotado. É. Ele diz que ele pegava uma cena e cortava, Então, remontava, Cecília, cortava, eu cortava, acho cortava. ótimo. Enquanto ele editou. Eu acho que ele mantém, é totalmente fiel ao espírito do Orson Welles. Dá pra ver que as pessoas estudaram muito o Orson Welles. acho que esse é o ponto principal. E isso que o Michel falou, que é a pessoa já tentar prever o que o Orson Welles teria feito depois do F for mas Fake. Beleza. Ai, ele vai ficar insistindo. Não vou, gente. É que eu acho importante a gente deixar claro que não é um filme do Orson Welles que foi descoberto e agora está sendo lançado. É um filme totalmente montado, não, né? com certeza, Assim, é um sim, filme com que estava certeza. perdido, Com que certeza. tinha fragmentos dele. Por ali. isso que o filme é completamente imperfeito. Até porque a gente tem dúvidas do quanto seria fielmente o que o filme do Orson Welles estaria fazendo se ele estivesse vivo. Né? Sim, e o filme que ele teria feito possivelmente seria parecido em vários aspectos, teria um ritmo parecido, né? Porque o que ele disse várias vezes em várias entrevistas que ele queria que o filme dentro do filme, que é esse filme psicodélico, que lembra até o Zabriskie Point do Antonioni, depois eu li que ele detestava o Antonioni, então pode ser uma paródia do Zabriskie Point ou paródia do estilo do que o Antonioni estava fazendo. Tem Enfim, Antonioni, tem Antonioni. O documentário conta coisas como, por exemplo, a casa onde é filmado é a casa vizinha ao
casa do Zabriskie Point. Sim, ele não. escolheu propositadamente a casa vizinha que foi explodida no Zabriskie Point. Mas sim, verdade, mas ao Ele mesmo falou que tempo... ia fazer um filme muito maior. Então, mas ao mesmo tempo ele não era fã do Antonioni. Mas e ele criticava muito o Antonioni. Mas o filme tem muito dia à noite, né? Tem muito. Então, Michel, Aí você fica pensando Eu que... porque eu entendo a sua interpretação, mas Não, mas assim, existem... ele tá criticando, na verdade. Sim, ele tá exato. mostrando que ele não gosta. Ele Exatamente. tá querendo mostrar, olha só como o meu jeito de fazer esse cinema europeu que vocês faziam nos 70. Olha só como eu faço. Ele tá criticando o E cinema muita europeu. gente encarou esse filme dentro do filme como se fosse uma paródia mesmo. Que eu não consegui ver assim no resultado, mas muita gente encara como se ele estivesse parodiando esse cinema de contracultura, esse cinema psicodélico, né? Não só no filme, dentro do filme, né? Nas falas também do Tudo. filme. Um filme da festa, no filme né? fora do filme. É porque, pra quem não viu, tem um filme que é mais frenético até na É o edição, documentário que seria um sobre o documentário sobre um diretor. diretor mais velho e a relação dele com o diretor mais novo, que o diretor mais novo é o Peter Bogdanovich. E esse diretor mais velho tá fazendo um filme que seria um típico filme de vanguarda daquela época, do início dos anos 70. Isso. Então é um filme com cores que estouram, vão estourar na tela, com um casal andando a esmo por paisagens desérticas dos Sem Estados Unidos. falas. Com muita cena de nudez, muito sexo e tudo mais. Então o filme fica alternando, fica indo e vindo nesses registros. Mas dentro desse primeiro filme sobre o diretor, que seria um falso documentário, tem muitos registros visuais diferentes. Tem preto e branco colorido, tem Inclusive, 6mm, 35mm, janelas Janelas diferentes. diferentes. Enfim, tem uma vontade de criação que é muito grande ali. E ele falou sobre tudo isso, o Orson Welles, né? Então ele deixou muito... Ele falou tanto sobre o filme que eu imagino que quem Não tava tão reconstruiu... difícil querer terminar, né? Não fica tão difícil. E é digno, eu acho, a gente ter esse filme. Eu achei corajoso até, eu ouvi uma entrevista com o produtor, ele disse que eles ficaram com... Eles tinham um projeto de fazer um documentário sobre o filme, e não um filme. Só um documentário. E nesse documentário usar muitas das imagens que eles conseguiram, mas contando mais sobre o processo do que... Que é esse documentário aqui que a gente falou. Que é o que a gente tá falando. Mas aí eles não pensavam no primeiro momento em refazer o filme, em ter um filme, entendeu? E aí eu acho que foi muito corajoso você ter o filme. Por um lado corajoso, por outro estratégia de marketing mesmo, né? Você corajoso fazer o filme. E comercialmente estratégico, com certeza. Enfim, mas não sei. Eu gosto desses projetos, eu acompanho com interesse, Mas- eu acho curioso, mas ao mesmo tempo eu vejo como, não sei, Mas- mais pra satisfazer cinéfilo Mas do que imagina o qualquer quanto coisa. custou pra Netflix bancar esse filme e a Netflix nem precisava, né, disso. Quer dizer, a Netflix tá conseguindo talvez um impacto pela atitude de fazer, né? Sim. De investir esse dinheiro, né? Eu acho que deve ser estratégia Porque da não é nem Netflix. pro público, o grande público da Netflix não, O grande público não sabe nem vai nem ver. quem é Orson Welles. O quer filme dizer, tá meio perdido lá Inclusive, no... na Netflix só tem 2 filmes do Orson Welles, que é aquele é o da- Stra- da bomba, The Stranger The Stranger, e A Marca e da A Marca da Maldade. Maldade. Mas aí, por exemplo, ele estreou no dia que estreia as grandes produções da Netflix, na mesma semana, junto com o House of Cards. Quer dizer, o lançamento grande da semana é o House of Cards e não o filme do Não, Orson na Welles. minha... Imagine, eu vejo vários... Tem o algoritmo da Netflix que define o que aparece na sua tela principal. Eu vejo vários filmes, enfim, que eles lançam toda semana... E na minha tela principal não apareceu nenhum dos dois, nem o outro lá do vento, nem o Sim, documentário. sim. Eles estavam perdidos ali. Eu tive que buscar Orson Welles pra encontrar Eu o filme. também. Então dá pra ver que é uma... E quando a gente busca, ainda aparece 2, o estrangeiro ainda é e difícil encontrar o no. Acho que é A muito Marca da mais uma Maldade estratégia antes. de prestígio da É Netflix. isso que eu tô querendo dizer, eles do investiram no que- prestígio é. e não exatamente num produto para o seu público. Eu acho isso curioso, eu acho isso corajoso, porque eles querem buscar também um que não é o deles, que é essa coisa do prestígio. É o festival, então fizeram um filme como Roma, quer dizer, Netflix tá buscando uma outra vertente também. Que eu não sei até quando vai durar, viu? Não sabemos. Eu tô aí- aqui me perguntando. Talvez eles queiram ganhar o Oscar por Roma. E aí, se eles conseguirem, missão cumprida. Ou talvez eles desencanem um pouco disso. Eu não sei. Eu vejo Acho que essas vai- estratégias como Isso vai algo antes tão... pra gente saber o quanto eles vão investir de dinheiro e quanto eles vão acham que isso vai estar trazendo prestígio bastante pra manter É que eu acho efêmero, os seus sabe? assinantes, Mas né? eu acho curioso. Aí agora a gente vai falar de mercado, É, nada Tá, a ver, não, né? Mas a gente assim, eu depois Netflix- vou puxar vocês pro filme porque eu queria saber o que vocês acharam Tá. do filme. Mas pode falar sobre mercado Não, antes que a porque gente... eu fico pensando, que é um tema bom. esses dias eu tava assisti um filme chama Tal, da Netflix. Tem um filme chamado Tal. E aí eu fui uma ficção científica. E aí eu
comecei a ver, assim, falei, nossa, gente, mas é muita ficção científica. Eles estão investindo pesado. E aí eu fui atrás e realmente, assim, mais de 70% do dinheiro investido na Netflix é em ficção científica e fantasia. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sempre guardando dinheiro para investir muito em produções locais e esses resgates. Então, assim, eu acho que existe um projeto macro de marketing. Dominação do mundo, Pink Cérebro. De dominação mundial, mas sem desprezar o cinema, sabe? Que a gente sempre fala assim, a Netflix tá matando o cinema. Mas não, acho que ela tá sempre dando um jeito de manter isso. Não sei. Pode ser ingenuidade minha. Não, mas eu acho também. Eu também acho. E essa maneira como eles tentam entrar nos festivais é um exemplo disso, né? A Netflix não precisava entrar em festival. Não precisava ficar brigando pra entrar em Cannes, em Veneza. Não, pra passou quê? o filme em Berlim, né? como passou. Então, porque o dinheiro dela não vem daí. Exatamente. Acho que é mais uma questão de prestígio, né? De se associar ao que seria o cinema. Talvez... Então existe essa preocupação, se tornar a nova Warner, a nova Universal, né? A nova Disney, uma empresa que produz grandes filmes também, né? Produz de tudo, digamos assim. E produz mais, porque aí você quebra os estúdios falando que pra mim não é só isso. É verdade. É o Pink Cérebro. Mas agora, Michel, falando sobre o filme em si, porque eu fiquei aqui problematizando sobre o que seria o filme, mas o filme existe, ele tá aí, seja ele fiel ou infiel, Orson Welles ou não, de quem é o filme ou de quem não é. E aí, isso não é o filme ou isso é um filme. E aí, Michel, o que você achou do resultado? Eu gosto muito. Eu acho, como o Chico levantou aqui, que ele desconstrói a indústria do cinema, eu acho curioso como desde o começo as pessoas dizem que o filme é sobre o Orson Welles e ele diz que não. E o filme com certeza é sobre o Orson Welles. Ao mesmo tempo, o filme é sobre o Peter Bogdanovich daquela época quando o filme estava surgindo com os primeiros filmes e tudo mais. Então é um filme sobre um cineasta, um grande cineasta em crise, com dificuldade, mal visto pela indústria, a indústria que banca o dinheiro, não o público em si, com toda a sua vaidade. Também é um filme sobre a nova Hollywood, criticando os métodos da nova Hollywood, então a coisa das festas, do sexo, até coisas como jovens menores e homens mais velhos, tudo junto misturado. É sobre essa coisa do diretor ser essa coisa quase de um mito. E eu faço o filme sou eu, não preciso de roteiro, fica todo mundo dependendo da minha criação. E sobre como as pessoas veem esse mito. Então tá lá, tem uma personagem que claramente é aquela crítica Pauline Kael, quer dizer, o filme falando muito sobre o que era o cinema dos anos 70 expoente da nova Hollywood. E eu acho que isso é um dos pontos tão fortes. E o Orson Welles, que estava vivendo na Europa, estava tentando fazer filmes na Europa e traz essa coisa do cinema europeu e critica a visão de cinema europeu maravilhoso, que a gente acha realmente maravilhoso. Ele tá lá criticando no filme, dentro do filme, quando a gente acabou de falar. Ele tá ali criticando muito o cinema do Antonioni, mas não só do Antonioni, vários outros cineastas da época. Então ele consegue fazer com 2 filmes, um dentro do outro, e fazer tudo isso junto, misturado. Cenas como a cena de sexo, como a perseguição. Uma coisa que depois, sem ter visto, mas até aquele filme Em La Ciudad de Silvia tentou emoldurar, acho que muito provavelmente por criação própria, mas assim, tá lá, ele tava fazendo isso muito antes da coisa da perseguição, um homem perseguindo uma mulher com toda a sensualidade e todas as questões, uma mulher tão pra frente, hipnótica, né? Então acho que o filme consegue tudo isso, é um filme tão denso. Pocahontas. Exatamente, brincando que ela é Pocahontas, né? Um filme que consegue trazer cinismo, ego, eu acho tanta coisa ali, eu acho que cada um vai ter muitas interpretações ali do que o filme apresenta pra gente. Mas é um filme difícil, porque é diálogo, aquela montagem frenética, jogo de poder, né? Montagem frenética. É um filme que não é palatável, não é pasteurizado como o filme que nós falamos agora há pouco. Sim. E eu acho que é mais fácil pra quem conhece um pouco o cinema do Orson Welles, que ele estava fazendo naquela época. Talvez por isso seja interessante assistir antes ao documentário e depois ao filme. Eu acho que antes melhor ver o Verdades e Mentiras, depois ver o filme e depois ver o documentário. O documentário depois. Porque eu acho que ele acaba se relacionando com várias vanguardas da época, né? Até com a vanguarda brasileira da época, que era o cinema que o Sganzerla fazia, que o Júlio Bressani fazia. Eu vi relações ali que, obviamente, nada propositais, porque
duvido que o Orson Welles Olha, tivesse. não duvide. Não duvida? Não Não duvide. duvide, é possível. Inclusive, ele esteve Não por duvide, aqui. viu? O Olha. documentário está contando. É? Eu tô aqui sendo desmentido pelo documentário. Eu prometo que eu assistirei. Mas enfim. O nosso Hélio Flores esteve aqui semana passada, disse para as pessoas assistirem o filme, assistirem o documentário e assistirem o filme de novo. Tá. Essa é a sugestão vou ver. dele. E depois toda a Depois- filmografia do Orson. Depois você vive E de depois o Orson Welles. Bandido da Luz Vermelha. Então, eu acho que o Bandido da Luz Vermelha tinha muito isso já, de uma montagem que vai além do frenético, é da desconstrução quase beirando o aleatório, como se aquele filme pudesse ser recombinado de várias maneiras diferentes, né, Uhum. sem perder o que ele tem de essencial e tudo mais. Então, isso acontecia em várias vanguardas no mundo, não só no Brasil, e acho que esse filme acaba retomando isso no estilo deles. Poderia ter sido um filme mais confortável, mais acessível e que dialogasse mais com o público de hoje, mas eu noto ali que quem produziu o filme, quem remontou o filme do Orson Welles, pesquisou muito o que era a vanguarda da época, né? Gente, ele não acredita Não é o filme mesmo. do Orson Welles. Desculpa, gente, eu não vou falar como o filme do Orson Welles. Não, eu não vou falar, Eu desculpa, já não vou aceitei falar. que Não é já, dele. Já aceitei que Então não é. eu tô analisando mais como como esse panorama foi reconstruído bem, dignamente, assim, realmente tá tudo lá, e como é um filme muito sobre o Orson Welles. Isso que o Michel falou, eu vejo como eles colocaram com esse distanciamento que a gente tem hoje, dá pra perceber que o Orson Welles estava fazendo muito uma autobiografia dele, né? Não só dele, mas dessa angústia dele de viver nesse ambiente todo. Ele era um outsider de tudo, né? Ele era um outsider de Hollywood, mas também um outsider do cinema que era considerado de arte, que era esse cinema do Antonioni, respeitado pela crítica. Então ele se colocava fora de todos esses ambientes, Fazer né? parte de nenhuma tribo, né? E o filme mantém isso também, entendeu muito bem. Pode ter vindo muito do Bogdanovich, que também passou por esse processo, da maneira dele. Então, essa sensação de não pertencimento a Hollywood e a nada mais. E nem ao cinema de arte que estava sendo feito na época. Mas né? o Peter teve mais Teve, né? mais Mas eu acho que ele também aceitação teve. em Mas eu Hollywood, acho que ele, né? com o tempo, também foi se distanciando, né? Hoje você vê que o cinema que ele faz hoje já parece que não Sim. combina com nada mais, Mas né? assim, o Orson Welles não teve esse Não tempo teve, não todo teve, não teve. de carinho. Não, pelo E ele contrário. foi muito, né, foi vítima de problemas econômicos, né, de Sim. financiamento dos filmes, Sim. foi um exílio, como a Cecília disse, ele se exilou. O documentário pra fazer conta filme. bastante disso. E tem uma coisa muito John Cassavetes nesse filme, né? A parte... me lembra Sombras, me lembra outros filmes assim, a coisa na parte do branco e De preto. vários filmes. Me lembrou muito essa coisa da intensidade, dos diálogos meio cínicos e sórdidos. Eu achei muito... Não é igual, mas assim, me lembra assim, o que o Cassavetes fez no começo da carreira. Acho que já foi muito positivo terem conseguido fazer um filme incômodo, né? Porque não precisava ter sido uma produção Netflix em homenagem ao Orson Welles, não precisava ter sido tão desagradável, né? E é um filme que é difícil de ver. Mas eu com achei. esse material acho que não tinha. pra fazer Será, outro Cecília? filme. Vamos conversar sobre isso. De novo, ele vai voltar de novo. Com uma outra montagem, com uma outra narração em off, com uma outra trilha sonora. Não, acho que não tinha com 1h30 de jeito. duração. Não, vamos lembrar de todas as imagens e todos os diálogos que a gente viu no filme. Não, eu acho, já é um material difícil, mas mas acho que o é filme uma não coisa- facilita Aí pra tem uma ninguém. coisa assim, a gente já viu na história de cinema que fazem coisas que a gente não consegue imaginar, sim. né? E Sim. Constroem coisas que a gente não consegue E imaginar. um bom, verdade. e um bom Possível. montador ali, né? E um montador mal intencionado também, pode fazer estragos, É verdade, né? é Eu acho que foi verdade. tudo muito correto. Tá tudo muito ok. Eu não consigo me empolgar tanto assim, porque eu sei que não é o filme que o Orson Welles teria feito, bem. mas Vamos pro tudo bem. Meta-Varanda? Vamos pro Meta Nem queria dar meta-varanda também, Michel. E ele vai dar Não cinco, vou, não vai queria dar quatro, meta-varanda. três. O Thiago vai superar Porque eu acho que é isso. difícil. Não Ah, com vou dar certeza meta-varanda é pra difícil. quê, A gente tem né? que julgar De quem que é esse filme, gente? o que a gente viu. Não De importa, quem não que importa. é esse filme? Eu acho que tem que Deve dar ser do nota Jafar Panahi. sem saber... Não importa o nome que tá escrito ali. O que a gente viu como É 2 algo horas ali, e 2? algo que apareceu na minha Não telinha. importa o nome. Tá 2 bom. horas e 2 minutos. O que representou aquilo numa nota pra você, Cecília? Ah. O Chico deu 8,5, como nossos ouvintes Mas por que já o Chico deu ouviram. 8,5? Você vai ter que ouvir de novo todos os comentários Não, vou do ler, Chico vou ler o letterbox do Chico pra e vai saber. entender. Eu acho que
Eu vou dar nota 8. Eu acho que eu vou dar 8 também. Que é pro Tá, Thiago me ficar... coloca 8 também aí. Olha! Pode pra mim qualquer Dá coisa, 8 gente. pra esse Ô, diretor joga aí que 8 ninguém aí. sabe quem é. Nota 10, né? Pro filme que tá na cabeça do Orson Welles, eu acho que é nota 10. Esse filme é nota 8. E sei lá, gente, que bobagem. Bom, mas 8 foi bom. Tá, foi bom. 81 no Metavaranda. Temos o melhor filme dos Metavarandas deste ano, por enquanto. Ah, é esse? Recomendações? Cecília? Ação? Eu tô tão fora do circuito, gente. Esse tempo de Cecília, mostra. então vou fazer uma pergunta pra você. Na mostra você foi ali bem... Participou ativamente do júri da Abracine, que elegeu os melhores filmes brasileiros. Ou melhor, O melhor filme brasileiro. Tem um destaque? O melhor primeiro filme. O melhor primeiro Tem filme. muito filme brasileiro muito bom na mostra esse ano. Uns eu já falei Sim. naquela minha participação de Tem o Brasília. Temporada, né? Tem o Temporada, tem o Los Silêncio. E o primeiro filme que a gente mais gostou lá no júri da Bracine foi o Meio Irmão, que é uma produção daqui de São Paulo. Conta a história de... Vai para essa parte da juventude na periferia, e nessas novas constituições familiares, fala de ausência, de abandono, é bem interessante. Cecília, além dos filmes brasileiros... Deixa eu falar o nome Tá, da diretora, tudo né, bem. gente? Eliane Coster. Eliane Costa. É. Além dos filmes brasileiros, você conseguiu acompanhar a mostra? Teve algum filme que você achou que Pois é, estar mais te no agradou? júri dificultou muito a minha programação, porque eram 17 filmes em horários que não me deixaram ver várias coisas. Mas recomendo porque também vai tá Mas eu Festival do gosto Rio de um agora, filme né? que vocês não gostam. Opa, vamos Que lá. é o Yorgos Lanthimos, adoro a A gente favorita. gosta Eu da não vi, favorita. eu nem vi esse A gente filme. gosta da favorita. A gente não gosta do cinema dele. Mas E eu tenho mas certeza que, pelo que estão dizendo, que não foi ele que fez esse filme. Pegaram o material ali que ele deixou Eu acho. e alguém meteu a mão nesse negócio. Eu também acho. Acho que inclusive foi a mesma pessoa que fez do outro lado do vento. Mas Acho você que é a gostou do mesma. filme, então. Você Gosto muito desse. Adoro o Burning também, o Em Chamas. Chamas. E o filme que eu mais gostei foi um que o nome era Eu Não Me Importo Se Entramos para a História Como Bárbaro. eu vi, gostei muito também. A gente elogiou Eu- bastante aqui. filme Eu não vi, mas romeno, todo é. mundo elogiou aqui. Pois é. Esse eu achei muito Fica bom como também. dica algum desses filmes para o Festival do Rio que já está acontecendo, né? Eu acho que no Festival do Rio só tem um Em Chamas, desse que eu falei. Né? O Favorita não tá e o Bárbaros não tá. Mas o Em Chamas e do Rio... Eu tenho 3 recomendações de filmes que eu não vi, mas que eu tenho alta expectativa no Rio, até porque os outros filmes a gente já falou bastante, então eu não vou ficar redestacando o que a gente já fez semana passada. Que é o Girl, um filme belga do Lucas Dont, que ganhou o prêmio em Cannes. O filme novo do Barry Jenkins, que esse é a Rua Beryl Falasse, que o Chico já comentou aqui. E o Pássaros de Verão, filme colombiano do Ciro Guerra e da Cristina Galego. Então ficam 3 recomendações de filmes que eu não vi, mas que eu tenho altas expectativas. Eu vou recomendar, sem muita empolgação também, mas porque eu achei que a gente não poderia passar da Foi nossa ele, varanda. foi o diretor que fez. Eu não sei, não sei. Até porque vem da Netflix e eles estão tentando enganar a gente. Gente. Pegar a gente na pegadinha do malandro. Olha isso. Então, tem uma série que estreou há pouco tempo e que tá fazendo muito sucesso na Netflix que chama A Maldição da Residência Hill. Uma série Vi de já terror. toda. Opa! Ê, Cecília! Então, Maravilha, gente, porque você temos viu uma toda, eu não conversa, vi então. toda. Eu não assisto O que você seriado. achou? Eu não Então assisto a Cecília série. vai falar pra você. Não gente, assisto eu série vou sair da de sala. jeito nenhum. Não. Pera, vai, fala. Desculpa te interromper. Continua. Não, eu queria que você falasse, porque você viu inteira, eu não vi inteira ainda. Não, então eu não assisto série de jeito nenhum. E quando uma série me pega, assim, ela já tá diferente. E eu gosto muito de como eles criam o terror. Acho muito interessante, assim. Eu até falaria com empolgação pra quem gosta de série. Então tá aí, gente. É que eu acho que eles pegam esse horror que a gente comentou muito aqui no podcast, que tem no Invocação do Mal, que tem no Hereditário, com um lado um pouco realista ali na composição do ambiente. Eles levam isso pra Netflix, no formato de uma série. E é bem competente mesmo. Pelo menos o que eu vi, eu achei que é tudo muito bem construído ali na atmosfera do terror. Na maneira como eles criam os ganchos de um episódio pro outro. Então, pra quem gosta do gênero, aí, a Cecília curtiu também, então Fica vai a bem até o recomendação. fim, e isso é uma então, dúvida pra isso mim. aí é um problema que eu tenho. É por isso que eu não gosto de série. Eu também. sempre acho que Não dura. tem uma outra série na Netflix que chama Tábula Rasa, que foi outra que também me pegou e eu fiquei assistindo. Também nessa pegada de terror, uma coisa meio psicológica, bem malucona. Mas aí você chega no final, Não era bem isso que eu tava esperando. droga. Pra mim sempre fica a sensação de
por que 10 episódios e não 5 ou 4 ou Exato, 3 ou um longa-metragem ou um exato. curta? Enfim, sempre fica pra mim essa... Não, O diretor do... Ou um curta. O diretor do Por que ele escreveu um conto e me entregou? O diretor do A Maldição da Deixa eu Residência... imaginar. Por que não deixou o filme do Orson Welles lá do jeito que tá? O diretor do Maldição da Residência Hill, eu não sei se ele segue todos os episódios, mas é o Mike Flanagan. A gente já acho que falou ele várias todos, vezes né? aqui. Ele fez o Rush, fez o Gerald's Game. Exato, o Ouija. A gente já falou algumas vezes aqui sobre ele no podcast. Sim. O Chris- Ouija é ruim, hein? Não sei Não qual. sei se foi dois. só acho que foi o 2, A Origem O do Mal. 2 é bom. Então. Vamos falar agora. O Chico vai trazer agora as recomendações dele. Minhas recomendações para essa semana são 2 filmes que estrearam já faz um tempinho, estão em cartaz e que tem que eu acho que são importantes, que a gente merecia comentar um pouco. O primeiro é o Podres de Ricos, filme do John M. Chu, né, que é basicamente uma comédia muito água com açúcar, muito básica, muito comédia mesmo. Que podia passar na sessão da tarde tranquilamente, mas que tem um diferencial que é um filme de produção americana e que tem um elenco completamente oriental. E um filme que deu muito certo, fez bastante bilheteria no cinema, foi um fenômeno. Em algum momento esteve cotado para concorrer ao Oscar de melhor filme, sem chance de ganhar, né? Mas assim, de aparecer na lista. Assim, hoje em dia eu acho mais difícil, mas pode também surpreender. Os protagonistas são a Constance Wu e o Henry Golding, que esteve esse ano mesmo no filme Um Pequeno Favor, então tá em alta em Hollywood e tal. A Cris já comentou um tempo atrás dessa alta dos protagonistas orientais. A gente falou do Buscando, a gente falou do filme da Netflix que tem a menininha coreana e tal. E vem esse filme que tem toda uma pegada mercado oriental, vamos dizer assim. O filme se passa em Singapura, tem atores famosos no elenco, como a Michelle Yeoh, né, do Tigre e o Dragão, uma das grandes atrizes chinesas de filmes de ação e de comédia também. Tem a Awkwafina, eu não sei falar o nome dessa mulher, que já tinha aparecido no 8 Mulheres e um Segredo, que tá muito sem graça naquele filme, mas nesse filme ela tá engraçada. E enfim, e aí pega vários atores, tem o Kim Jeong também, e tem assim, e coloca naquela comédia que é completamente básica, um filme de casamento de Cinderela, né? A menina que se apaixona pelo príncipe e que tem a resistência toda da família e tal. É muito básico, mas é muito interessante como ele aposta no mercado cada vez mais dominante, né, que é o mercado oriental, chinês e tal, e dá certo na sua medida. É um filme gostoso de assistir, que passa muito fácil, muito rápido. E o outro filme que eu queria falar é o Halloween, o novo Halloween, dirigido pelo David Gordon Green. Esse sim eu detestei, achei muito ruim porque eu acho que o filme não se decide. Ele quer fazer um filme low profile, fazer um filme meio Halloween dos anos 70, o Halloween inicial, sabe, uma coisa meio caseira, meio pequena, meio sem grandes ambições. Só que ele tá fazendo esse filme porque o Halloween virou um cult, virou um clássico do cinema de horror. Ele tem um motivo para estar fazendo esse filme. É um filme que está recuperando 40 anos de história. Então, não dá só para fazer um filmezinho B, anos 70 ali, porque não dá para ignorar certas coisas. Então eu acho que essa chave não foi virada e o filme fica muito sem tom para mim, sem um tom certo. A segunda coisa é que eu acho que o David Gordon Green não sabe fazer filme de horror. Acho que ele não consegue criar nenhuma cena empolgante, e eu não tô falando só de criar medo, não, porque eu acho que eu já passei dessa fase de achar que cinema de terror tem que ser medo, né, necessariamente, mas de criar mesmo, de ambientar, de dar atmosfera. A única coisa que dá atmosfera no filme, de verdade, na minha opinião, é a trilha sonora do John Carpenter, que eu não tenho certeza se é exatamente a mesma do filme original, mas enfim, como o John Carpenter assina o filme como produção também, se eu não me engano, então eu acho que pode ser que ele tenha composto alguma coisa para ali. Não gosto, acho o roteiro muito fraco, todas as deixas, as justificativas, as motivações muito fracas, muito frágeis.
Acho os personagens muito ruins. Acho que estragaram completamente o personagem da Jamie Lee Curtis. E acho que os personagens novos são horríveis. Muito ruins. Péssimos. Então, pra mim, não funcionou em nada o filme. Um filme que, pra mim, não justifica a sua existência. Beijos, tchau. Bom, o Chico recomendando 2 filmes em cartaz. Eu vou... como é que eu posso dizer? Não concordar com ele em Halloween, que ele comentou aí, que ele não tem cenas empolgantes, que ele detestou. Eu acho realmente um roteiro bem paia, bem qualquer nota, mas eu fiquei muito empolgado nas cenas em que Mike Myers está prestes a aparecer. E você sabe que ele vai aparecer, e eu fiquei bem tenso. Eu achei que o David Gordon Green conseguiu sim transformar aquilo em cenas tensas. Discordo do Chico. Thiago Faria, cantinho do ouvinte sem cantar, porque o Chico é quem canta e você encanta aqui. Pois é, estamos aqui no cantinho do ouvinte, no finalzinho do podcast agora, mas seguimos recebendo mensagens dos ouvintes no blog cinemanavaranda.com, e essa semana, novamente, a nossa musa do podcast, que é a Dani Varanda, e é o sobrenome real dela, comentou aqui no nosso post sobre Infiltrado na Clã, e ela comentou especificamente sobre uma dica que eu dei da mostra, que é do filme Verão, que eu gostei muito, e muita gente não gosta, mas eu gostei muito. E eu acho que é um filme que tem tudo a ver com Bohemian Rhapsody, no sentido de que é como fazer a coisa certa em relação à biografia de rock. É muito melhor que Bohemian Rhapsody, muito mais interessante, e tá estreando em breve aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo que vai estrear agora, em novembro. Eu não sabia. Estreia Deve ser agora. dia 15, não sei. Tá pra estrear. Filme russo. Ela falou que tava apreensiva para ouvir a crítica de Verão, acabou se identificando muito com a gente, também saiu do cinema direto para o Spotify para ouvir a banda Kino, que é a banda soviética ali retratada no filme. Meu destaque vai para a cena lindíssima das capas de disco, a garota que faz a personagem principal também é linda e o filme me ganhou. Aí, fica a dica então da Dani Varanda. E lá no Twitter, o Vitor Almeida disse que ficou muito feliz por causa do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que vai ter uma mostra sobre Spike Lee. A gente comentou isso. Né? Vai ter em vários locais, né? O CCBB tá com uma mostra. Isso que a gente recomendou. E festivais daqui até o final do ano estão com mini mostras também. No BIF em Brasília vai ter, no Coisa de Ser. O Espaço Itaú aqui também vai passar. No Espaço Itaú também? E ele falou que concordou com o comentário do Hélio Flores, que veio na semana passada, que a gente gosta de novidade sim, mas quando vem uma retrospectiva boa, é aí que a gente se apaixona. Foi o que ele comentou. Sabe que eu tenho uma brincadeira com ele, que eu falo pra ele assim, vai pra mostra, só fica vendo filme velho. Aí ele falou, você vai pra mostra, só fica vendo filme que nunca vai ser visto por ninguém, nunca mais. Boa tiradas. Lá no Facebook, o Carlos Lira deixou o primeiro comentário que ele fez sobre o podcast. Né? E o Ricardo Rocha fez uma pergunta que o Chico poderia responder, mas acho que a Cris vai poder responder também, e o Michel também. Olha. Ele perguntou se algum de vocês estavam na sessão de Roma. A Cris estava, eu não estava. Na cabine? Na cabine. E a Cris já viu o Roma, o Michel viu também na sessão da mostra. Cecília também viu? Também vi. Cecília também viu? Maravilha, só eu não vi então aqui. Ele disse que sobre o podcast vocês me incitaram a assistir toda a obra do Spike Lee. E eu, como cinéfilo, estou envergonhado por não ter assistido a nenhum filme dele até agora. Então, eu queria só que vocês comentassem um pouquinho sobre essa experiência de ver Roma. Recomenda Roma, Cris. Sem dar muito spoiler, porque a gente vai falar sobre o filme. O filme tem cenas que pedem cinema, na minha opinião. Assim, que não é Netflix, mas aí talvez seja uma opinião de cinéfilo conservador, de achar que são cenas, sei lá, tem um cuidado com fotografia, com som ambiente, que pra mim é mais perceptível, você consegue sentir melhor no cinema. Cecília, Roma. Eu acho que merece uma tela tipo Cine Sesc, assim. Essa é a tela que ele merece. Mas, como o filme, eu gosto... É a obra-prima do cinema, como alguns estão falando. Mas eles falam isso de todos os Sim, filmes, sim, né? sim, Cada sim, semana é uma obra-prima diferente. Surge a melhor obra-prima de todos os tempos. Não acho. Acho que o filme tem questões. Mas acho que ele é um filme
bem bonito, bem... Eu acho que é um filme que se apoia nesse cuidado técnico, Sim. né? Por isso que eu acho que é cinema. Porque são cenas grandiosas, assim. É tipo ver O Primeiro Homem, é um filme maravilhoso. A gente já vejo concluiu Primeiro aqui que Homem não se é. no cinema, Mas assim, eu acho que o que ele tem ainda vai se perder se você não vê no cinema. Não sei, assim, porque ele tem uma coisa de ser sensorial ali naquele começo, no fim, na hora da nave e tal. E eu acho que o Roma vai por esse caminho. O cuidado técnico dele é uma das partes essenciais da narrativa. Ele é um filme com uma história pequena, filmado de forma grandiosa, né? Não acho a história pequena. Não, pequena por ser essa coisa Muito particular. uma particular, de uma Tá. personagem só. E ele é filmado como se estivesse contando uma história de um personagem famosíssimo, sei lá, assim, pela questão até nostálgica. Eu acho que a quantidade de travelings que ele usa Sim. ao longo do filme vai deixando aquela coisa da nostalgia tão exacerbada como se fosse... Estamos falando da rainha do México e não da doméstica que cuida da família dele, sabe? Mas eu gosto disso, sabia? É interessante, E eu é acho muito bom o interessante filme. que é a história da vida, mas ao mesmo tempo todo o cinema dele tá no filme. Eu acho muito, muito interessante. Assista, Thiago. Pra falar que não foi claro, ele que vou dirigiu. ver na Netflix, na plataforma para a qual ele foi concebido Eu acho originalmente. que você devia ver no cinema de verdade. Eu Se ele queria... estrear- Vai ter lançamento, né? Não vai ter, eu sabemos. acho que não. Então, Michel, eu lembro, até pergunta pra vocês também, pra Cecília e pra Cris. Quando a gente falou sobre Roma e Oscar, a grande dúvida que estava aparecendo aqui era que, será que o Oscar vai dar o prêmio para um filme tão pequeno, tão intimista, tão, né, sutil, de arte? E agora, depois de ter visto o filme? Não vai. Não vai? Não vai. Vocês acham também? Roma não vai ganhar o Oscar de melhor filme, mas de jeito nenhum. Mas talvez melhor filme estrangeiro, né? Sim, É. mas Acho que sim. o Oscar de melhor filme não vai. Mas não sei, hein, gente, porque a gente tem o Cafarnal, Eu tô achando que... que é muito mais apelativo. Assim, tem um apelo muito maior. Não, mas é com relação ao filme estrangeiro, né? Mas assim, com relação a É. melhor filme, ganhar de Nossa Uma Estrela... Acho possível. Eu acho Eu possível duvido, também. É que eu não vi, duvido. enfim, eu tô falando de um filme ainda que eu não vi, É. mas quanto mais vocês me falam sobre esse filme, mais eu vejo chances dele Não, no Oscar. eu acho Imagina um filme possível grandioso, se um filme... o adversário for o Nossa Uma Estrela. Acho possível. É porque o Nasce uma Estrela Vamos ainda não aguardar. acho que seja o filme de prestígio que o Oscar quer pra ele, viu? Eu acho um filme muito popular, muito pop. Não acho que o Oscar queira esse filme pra... Gosto muito, mas eu acho que daí entre Roma capaz de ganhar. Eu duvido. Lembre que o Oscar deu prêmio esse ano pra Forma da Água, de Guilherme Del Toro. Enfim. E eles fica a estão dica. nessa pegada Ah, latina. não, com certeza, com certeza. É isso então, gente? É isso aí. Cecília, obrigado. Foi um prazer recebê-la gente. aqui finalmente em loco aqui na varanda. Adorei. Bom. Volte mais vezes. Até semana que vem. Tchau. Tchau.